Todos os casos de tragédia envolvendo a ayahuasca sempre tem 3 ingredientes básicos: imperícia, imprudência ou negligência. Um desses 3. E na maioria dos casos, os 3 acontecendo ao mesmo tempo, você tem a tempestade perfeita. Sopraram um rapé no nariz do cara que tava convulsionando, ou seja, mataram o cara. Puta que... Por trás desse negócio, você tem aí um jogo de interesses absurdo, um jogo de poder. Tem várias outras drogas por trás. Sim, trás, várias outras. Então é uma ferramenta extremamente poderosa, é um bisturi que pode estar na mão de um psicopata. E tem vários psicopatas agora com essa ferramenta na mão. E aí, cara, o cara tá usando o chá pra manipular pessoas, tá usando o chá pra poder oferir lucros e benefícios e uma série de coisas. Formando um exército. Formando um monte. É vil, né? É vil, é cruel isso, Cruel sabe? demais. É criminoso. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao falar de ayahuasca? Cara, querer convencer o coleguinha. Cara, a experiência foi incrível, você tem que ir. Você entra no ponto do ônibus. Você conhece a ayahuasca? Sabe? Domingo de manhã você vai bater na porta dos... Você tem 1 minuto pra ouvir a palavra do chá. O problema todo, e eu chamo de xamanização idiotada, é exatamente isso. E virou vitrine. As pessoas vão para ver e ser vistas, para fazer danças, para fazer moderninho. isso. Olha como eu sou espiritualizado. Agora, lembrei da menina do Big Brother lá. Porque eu medito! Não tá funcionando, né? Pelo visto. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Mafia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio especial, vamos falar sobre a ayahuasca, mas não sobre a bebida de uma forma que a gente já contou por aqui, ou de uma forma que você já viu em vários outros episódios, mas sim sobre o mercado que existe por trás, sobre os riscos, sobre os falsos xamãs e sobre as falsas promessas de cura. Para isso, tenho a honra de receber aqui do meu lado direito, Léo Santana. Salve, salve. Obrigado, telespectadores. É uma honra poder participar do programa com vocês aqui. E, cara, parabéns, tá? O estúdio novo tá incrível. E sempre uma honra poder, sabe, ter espaço para poder desmitificar, para poder falar, trazer um pouco de informação descontaminada, sem viés religioso, com às vezes uma pegada um pouco mais científica. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Esclarecer um pouco esse não viés religioso. Sim. E essa pegada científica. Explica um pouco por que disso, sim, qual que é, quais são os seus estudos, para deixar claro para quem está assistindo. Eu sou um presidente de um instituto ayahuasqueiro. Já há 17 anos desenvolvemos esse trabalho no Brasil e em alguns países do mundo. A gente vem se especializando em fabricações específicas de ayahuasca para um contexto científico. A nossa pegada é uma pegada mais terapêutica e científica. Não estou dizendo que não tenha a sua correlação espiritual, porque a gente está aqui encarnado nesse planeta. O mundo físico e o espiritual estão acontecendo aqui agora. Não tem como você divorciar essas duas coisas. Sim. Elas vão acontecer. Mas o ponto é que a nossa visão e a nossa busca e a nossa pegada, ela vai mais pro lado da ciência. A gente gosta mais da parte científica. Eu, particularmente, por ser pesquisador, neurocientista, psicoterapeuta, me encanta muito mais esses aspectos da medicina e dos benefícios que ela pode trazer. Então a gente acabou desenvolvendo uma linha um pouco mais conectada com a ciência, com o entendimento dos mecanismos de como funcionam as coisas, respeitando naturalmente, né, todas as tradições e as tradições espirituais e as manifestações espirituais que podem decorrer a partir dessa experiência, mas ainda assim a nossa pegada é uma pegada mais científica, terapêutica, então a gente caminhou mais por esse lado. Mas você traz médicos, biomédicos, muitos. Você tem formação, qual que é a sua formação? A minha formação acadêmica primeira, ela é em tecnologia da informação, mas com o decorrer do tempo, eu na verdade, antes de fazer tecnologia da informação, eu queria ter feito medicina. Eu sou um médico frustrado. E aí, né, criança pobre de periferia, né, descobri muito cedo, no primeiro vestibular, que medicina ia ser um pouco mais complexo, fui para a área de tecnologia. Não me encontrei nessa área, naturalmente, fiz isso por obrigação durante um período curto de tempo. Depois fui fazer uma especialização em operações de mercado financeiro, fui para os Estados Unidos, morei em Nova York. A vida permeou outros lugares e outros campos de conhecimento. Eu costumo brincar que não é um TDAH, é um polimatismo. E o polimatismo, ele leva alguns indivíduos a ter essa curiosidade múltipla por muitas coisas. Então, as pessoas às vezes sofrem com diagnósticos equivocados, pensando o seguinte: não, como eu gosto disso e várias coisas ao mesmo tempo, eu devo ter TDAH. E já começa a querer se medicar porque ele tem vários interesses. Isso, na verdade, é uma característica de alguns seres humanos que têm um interesse pulverizado. Isso chama
polimatismo, é um polimata. O polimata, ele se interessa muito por várias coisas. Então, me considero nessa forma muito mais autodidata e empírica. Mas tive essa oportunidade de ir experimentando várias áreas de conhecimento e aquelas que foram me trazendo mais para a essência do que realmente eu teria como missão de vida, que era o de cuidar de pessoas. Então isso foi caminhando naturalmente, depois das experiências com as medicinas, isso foi meio que sendo direcionado para essa área. E por último, depois de algumas descobertas que a gente fez na Amazônia, morei alguns anos na Amazônia, e de algumas descobertas e de, explorar um pouco mais esse universo de princípios ativos, de moléculas, essas coisas, eu acabei conseguindo plugar em um doutorado, mesmo tendo uma formação em tecnologia da informação. Você tem dentro das neurociências 3 campos de pesquisa. O in vitro, o in vivo e o in sílico, né? O in vitro os experimentos, né? Em laboratório in vitro. Os in vivo, que são os experimentos com animais. E o in sílico, que são os modelos computacionais que simulam funcionalidades e funcionamentos de determinadas coisas. Então, muito utilizado hoje na indústria farmacêutica, tanto em neurociência. Então, a gente conseguiu encontrar um ponto de aderência entre a tecnologia da informação e a neurociência. E aí, a gente conseguiu plugar esse... Mas o psicoorientador que você coloca lá não é que você é psicólogo. Não sou psicólogo. Entendi. O psicoorientador é todo terapeuta que utiliza medicinas ou psicodélicos como forma de terapia assistida, ele pode, ser considerado um psicoterapeuta também, né? Não necessariamente um psicólogo. Agora tem uma frase na ayahuasca que me pega muito, que é assim, é até um clichê. Um clichê que, cara, eu não concordo, porque a ayahuasca é pra todo mundo, mas nem todos são pra ayahuasca. Sim. Tipo, eu já ouvi isso de algumas vezes. Sim. E isso soa até mal, porque assim, na minha visão, se a ayahuasca é pra todo mundo, beleza, vou lá, eu tomo, aí dá ruim, eu percebo que não funcionou pra mim ou pra alguém, tá bom. Então, porque nem todo mundo é pra então você não é pra ayahuasca. Então assim, a culpa não é da ayahuasca. Tipo, eu queria que você explicasse isso. É uma forma, Máfia, de, vamos ser honestos, né, de tirar um pouco a culpa, a responsabilidade, caso alguma coisa dê errado. Então, isso é um mecanismo de defesa. Na verdade, todas as pessoas que dizem isso estão parafraseando Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, que é o fundador da doutrina do Daime, que não é o santo Daime. E aí as pessoas... Como assim? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes, né? Então, que é o fundador da doutrina do Daime no Alto Santo, lá no Acre. E de onde se tem a única igreja daimista do planeta. Não existe nenhuma outra, não, Léo, mas eu participo de uma igreja em São Paulo, eu participo de uma igreja... Não existe outra igreja do Daime no planeta que não seja no Alto Santo, lá no Acre. Só tem uma. E a sucessora do Raimundo Irineu Serra na doutrina do Daime se chama Madrinha Peregrina, que é a esposa dele, que é viva até hoje. Então você tem aí o começo do entendimento das coisas, e as pessoas às vezes participam de determinados grupos, de determinadas rodas e nem sabem da história. E essa é uma característica nossa, por ser pesquisador e ser interessado por vários assuntos. Eu gosto muito de ir na origem das coisas. Na minha primeira crise com o cristianismo, a primeira coisa que eu fiz foi para Israel e, cara, fazer uma peregrinação pelo Oriente Médio. Entender no local como é que aquelas coisas se deram. Então era uma confusão muito grande mental. Eu pensei, cara, essa confusão começou quando? 2000 anos atrás com o tal de Jesus de Nazaré. Pois então vamos lá em Nazaré para entender os lugares que esse homem andou. Então eu sempre gostei dessa investigação das origens das coisas. Quando eu fui estudar fundamentos das religiões, né, e fui estudar sobre a Umbanda, por exemplo, no Brasil, eu fui parar lá na primeira casa de Umbanda do Brasil, que é a Tenda Nossa Senhora da Piedade, lá no Rio de Janeiro, e que é aberta até hoje. Os descendentes do Zélio Fernandino de Moraes são os que cuidam dessa casa. Eu fui lá conhecer. Então eu gosto dessa investigação mais profunda. Pois bem, voltando à pergunta, a única igreja do Daime que existe no planeta está lá no Alto Santo, e a dirigente da casa é Madrinha Peregrina, que ainda é viva, a esposa do falecido mestre Irineu. Este termo, ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, vem do mestre Irineu, lá em 1900, o início do século XX, lá na primeira década do século XX, de uma
dificuldade muito grande que se tinha, porque você tá ali na região do Acre, fronteira, né, com países que têm um histórico de narcotráfico muito grande. As pessoas fazem muito uso de drogas naquela região. É uma rota de passagem de drogas, né? Pasta base de cocaína, de coca, dessa coisa toda. E existe uma interação gravíssima do chá com drogas. E as pessoas podem entrar em surtos que são, assim, incontroláveis. E pode ser, inclusive, desencadear quadros irreversíveis. Sim. Então, existe um risco associado. Precisa ser pontuado. Então, naquela época, você imagina o que tem no Acre hoje. Hoje, eu tive há pouco tempo lá no Acre. Já desenvolveu muito, mas em 1910, 1920, era uma região remota do país, com pouco recurso, pouca assistência. O Estado não alcançava esses lugares mais remotos do país. E por esse acesso fácil a esse tipo de droga, de psicotrópicos, de substâncias, o mestre Irineu começou a perceber que, cara, a interação disso era muito problemática. Então ele começou a dizer, olha, a ayahuasca é para todos, sabe? É uma medicina natural, é uma medicina, não vou nem dizer homeopática, mas é uma medicina natural, que tem um tempo de vida curto no organismo, que não provoca dependência. Então tinha vários aspectos positivos. A coca também. Sim, mas ela causa dependência. Então. A ayahuasca não. Não Então, causa mesmo? Não causa dependência. Por quê? Você tem lá o principal princípio ativo, tá? Porque se a gente for falar das substâncias da ayahuasca, nós estamos falando de mais de 36 substâncias diferentes. Mas o povo sempre foca, as pessoas focam mais nos dois principais. O DMT, que é o que provoca as visões, e a parte da armina, que é o inibidor de monoaminoxidase, que faz o DMT ingerido passar íntegro para poder você absorver e, enfim, ter o efeito do chá. Então, foca-se nesses dois principais princípios ativos, mas ele tem 34 outros princípios que são benéficos, que têm várias funções, inclusive de neuroproteção, de neuroplasticidade, de várias funções cerebrais que são muito benéficos, né? Que podem ser muito benéficos. Mas o ponto é, por ser uma substância endógena, o DMT ele é endógeno, diferente, por exemplo, do princípio ativo da coca ou de outra substância que é exógeno, ou seja, é de fora. O endógeno não causa dependência, o exógeno vai causar dependência. Ah, Léo, mas tem gente que é viciada em adrenalina, é um vício comportamental. Mas pode ser um outro vício, né? Um vício de, pô, essa sensação é tão boa, que eu quero ficar aqui pra sempre. Coisas tão legais que, no mês que vem eu quero ir de novo. Exato. Tipo, isso pode acontecer. Isso é uma dependência psicológica. Sim. E aí eu tô falando da dependência farmacológica. Tá? Diferente, por exemplo, da folha de coca. Da folha não, mas do processado da folha de coca, que ele vai provocar uma dependência química. O que a ayahuasca mal conduzida pode provocar uma dependência psicológica. Isso é fato. Isso pode acontecer. O ser humano ele pode viciar num relacionamento, ele pode viciar num comportamento, ele pode viciar enfim, sei lá, em N coisas que o nosso psicológico pode causar uma dependência. Só sobre o vício, em cerimônias de ayahuasca é muito comum outras medicinas, como rapé e outras coisas, o bufo. Sim. Essas também não causam nenhuma dependência? Aí cada medicina precisa ser analisada num contexto muito particular. Sananga, né? A sananga é um colírio desenvolvido pelos índios Kaxinawá e que ela é um antibiótico extremamente potente. Então, o Instituto de Pesquisa da Amazônia conseguiu mapear os índios Kaxinawá, eles desenvolvem, assim, eles têm uma longevidade muito maior pelos hábitos alimentares, né? Com muitos antioxidantes, comem muito açaí fresco. E o uso dessa medicina em especial, que é um colírio, feito de uma raiz de uma planta raspada e cozida, só isso, ela faz uma limpeza, um tipo de detox da região do globo ocular, e eles morrem muito idosos sem nenhum tipo de doença do globo ocular. Então eles não desenvolvem catarata, glaucoma, nada, nenhum tipo de doença. Morrem com a visão limpa e muito longevos. E aí as pesquisas foram se aprofundando sobre essa sananga e descobriram, cara, ele é um antibiótico muito potente, que ainda está sendo pesquisado. Ainda tem muita coisa para ser descoberta. Não, só citei como exemplo, mas assim, todos esses outros que estão num pacote de um retiro, de uma sessão de ayahuasca, eles tambem não são causam dependência, não causam dependência. Agora, o ponto que eu acho que é o fundamental de se esclarecer, Máfia, existe nos rituais indígenas antigos, né, nos primeiros, não existia essa concomitância do uso de substâncias. Era sempre
cada ritual com uma medicina específica para um fim específico. Mas esse blend todo. Não era esse blend todo, essa eu chamo de orgia xamânica. Então hoje o que acontece, na maioria dos lugares que você vai, é uma orgia xamânica. Então a pessoa vai, ela vai, sabe, vai tomar o chá, vai sananga, o rapé e o não sei o que, vai usar mais um monte de outras coisas. Combo, né? E aí chega no final de 12 horas, às vezes de cerimônia, de sessão, a pessoa foi defenestrado, né? Foi jogado pela janela fora, ele tá ali derrubado, ele não sabe qual foi o caminhão que atropelou ele. E aí ele não consegue nem atribuir para qual medicina que ele entrega o crédito ou o débito dessa experiência, boa ou ruim. Então, assim, eu sempre uso esse exemplo nas palestras que dou. Você consegue entrar numa sala de aula e assistir uma aula de português, uma de matemática e uma de geografia ao mesmo tempo? Com os 3 professores falando ao mesmo tempo, você vai prestar atenção em qual? Dificilmente você vai aprender alguma coisa. Com as medicinas, a mesma coisa. São medicinas professoras. Cada uma delas tem uma aula para te dar. E você vai prestar atenção em qual? Então faz parte do respeito aos professores que estão ministrando essas aulas, que você entre numa sala de aula. Então, você vai entrar na sala de aula de português, você vai aprender português. Vai entrar na sala de aula de matemática, vai aprender matemática. E depois você vai na sala de aula de geografia e aprende geografia. Você consegue absorver o conhecimento, você consegue aprender muito mais. Agora, 3 professores falando ao mesmo tempo, você não consegue aprender nada. Você nunca vai consagrar, fazer uma cerimônia no qual você vai fazer muitas medicinas, não. Isso não vai acontecer no Instituto. E é uma escolha minha particular. E eu não estou dizendo que isso está errado nem que está certo. Na nossa visão científica e terapêutica, não faz o menor sentido. Porque tem medicinas que são antagônicas, uma corta o efeito da outra. Então você tem mecanismos cerebrais. Por exemplo, um grande erro que se faz. A pessoa toma o ayahuasca e aí entrou na força, no pico da força, a pessoa fala assim, vou passar um rapé. Ok. As tradições indígenas não faziam esse tipo de ritual. E aí vamos entrar num fenômeno que é o fenômeno urbano, né? Até o homem não indígena, que não é da floresta, que está na cidade, começar a querer potencializar as coisas e usar várias coisas ao mesmo tempo. Isso é desse frenesi que a vida cotidiana das grandes cidades acaba imprimindo no nosso campo. Mas o ponto é, os indígenas não faziam isso até algumas décadas atrás. Pela procura do homem branco, é que eles começaram a fazer esses blends e essas coisas. Sim. Porque eles originalmente não faziam. Era só ou ayahuasca, ou você ia lá fazer um cambô, que é a vacina do sapo, ou eles iam fazer essa ou aquela medicina. Sempre rituais específicos. Depois dessa xamanização que vem acontecendo nas últimas décadas, é que as pessoas querendo cada vez mais coisas, acabaram se fazendo essa utilização concomitante de várias coisas. Mas o ponto, neurologicamente falando e cientificamente falando, o que acontece no seu cérebro quando você está no pico da força da ayahuasca e você resolve soprar o rapé. Imagina o seguinte, você tem uma substância, o DMT, que ele está irrigando o seu cérebro. E o seu cérebro é uma máquina, perceba, ele está dentro de uma caixa fechada que não entra luz, tá bom? O seu cérebro mapeia o ambiente à sua volta a partir dos sentidos, a partir dos seus sensores. Então ele sabe se está frio, se está calor, se está dia ou se está noite, a partir dos seus sentidos. Os seus sentidos vão informando para o seu cérebro se está tudo bem ou se tem perigo na situação, no contexto. Quando você está sob efeito da ayahuasca, seu cérebro está em alerta. Porque tem uma substância que está ocupando vários neuroreceptores, está ocupando uma boa parte da capacidade de processamento cerebral, e ele está mapeando aquilo ali. Tem uma parte ali do seu cérebro autômato que está mapeando essas funções. A única coisa que ele se preocupa é, esse infeliz não pode morrer. Então ele está preocupado com as vias aéreas, obstrução, uma série de coisas, sistemas, né, autônomos que estão sendo mapeados pelo cérebro. No pico da força, a pessoa pega e sopra de uma mãozada de rapé, uma em cada narina. A primeira coisa que acontece é o quê? Bloqueio das vias aéreas. O que o seu cérebro vai entender? Porque ele só mapeia pelo que acontece, pelos sentidos. De repente você bloqueou as vias aéreas e ele sabe que tem uma produção de muco acentuada começando a acontecer. E você tá em decúbito dorsal, talvez, deitado ali de barriga para cima. O seu cérebro faz uma conta básica. Ele fala assim, existe uma substância que tomou conta, que ela tá aqui ativa, mudando todas as minhas funções, e de repente alguém tampou as vias aéreas. Para o cérebro, aquilo é uma emergência médica. Então toda vez que você sopra um rapé no pico da força, a mensagem neuroquímica que você mandou pro seu cérebro é, olha, acabou a respiração, daqui a pouco vai faltar oxigênio. O cérebro começa então um mecanismo de poda sináptica absurdo. Ele começa a podar a sinapse como um louco. É como se alguém chegasse e vendo um monte de luzes piscando, vai lá e começa a desligar todos os disjuntores. Cara, eu não sei o que é isso, porque eu não conheço esse monte de luz piscando, e resolveu desligar os disjuntores. O que o cérebro vai fazer, toscamente falando, tá?
É assim, bem uma redução. É como se ele fosse desligando os disjuntores das sinapses para poder voltar a ter o controle. E mantém funções básicas. Então ele pega e começa a tentar resetar o sistema. O seu corpo é uma máquina muito bem ajustada, inteligentíssima. Então ele pega e começa a regurgitar. E ele começa, cara, você vai vomitar, você vai defecar, um monte de funções. O cérebro começa a ejetar tudo que não é necessário para ele funcionar no modo de segurança, o modo vital. O objetivo do cérebro naquele momento é te manter vivo. Ele só quer dizer, esse infeliz parou de respirar. O próximo passo vai ser bloqueio da traqueia. Se bloquear a traqueia, falta oxigênio. Se faltar oxigênio, o cara morreu a máquina. O resto vai servir só pra tirar a peça. Então a pessoa às vezes acha, soprei o rapé e aí diminuiu a força. Não, infeliz, não é que diminuiu a força, é que o cérebro entendeu que você tá tentando se matar. É isso que tá acontecendo. É um modo de sobrevivência. Aí ele pega e começa podas sinápticas sistemáticas e vai derrubando tudo aquilo que você tá acontecendo durante a experiência. Então é um erro você, não, porque na tradição, não existe tradição que utilizava as duas coisas juntas. Isso começou há algumas décadas com esse fenômeno, vamos dizer, neo-xamânico, né, que vem se popularizando no Brasil e no mundo, né? Mas apesar de não fazer blend, você tem uma ayahuasca que é quase 20 vezes maior a potência dela do que outras, não tem isso? Ela pode chegar até muito mais que 20 vezes mais potente que as normais. E isso é normal? Depende do que você busca. Então tem pessoas que estão buscando experiências mais profundas, experiências mais desafiadoras, uma navegação mais complexa desse campo psíquico ou dessa psicosfera, né? E às vezes a pessoa quer um mergulho mais profundo. Cara, a gente tem medicinas assim, super mega elaboradas, que elas podem atingir potências assim, absurdas, né? Muito alto. Mas qual é a finalidade disso? Depende. Como pesquisa, vale muito a pena. Agora, para o uso corriqueiro, para o uso tradicional que se quer de uma investigação, é desnecessário. Então, porque agora eu tomei um chá que é 50 por 1. O pessoal de alguns segmentos gostam muito disso. Eu recebi no Instituto, alguns meses atrás, um outro dirigente ayahuasqueiro de uma outra casa. E ele, porque qual é a graduação do seu chá? Eu falei, irmão, a minha graduação ela é diferente do que você está acostumado, porque a graduação que vocês utilizam é uma de redução por evaporação. Só isso. Então você vai fervendo, aquilo evapora a água e vai condensando o chá. E ele vai ficando mais escuro e mais grosso. Só que isso não é uma forma mais adequada de se fazer uma concentração de princípios ativos. Porque muitos desses princípios ativos são termosensíveis. Eles degradam em temperaturas altas. E aí você tem essa carbonização, ele carameliza e o chá vai ficando grosso. Isso não é a melhor forma. Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Estou dizendo que, quimicamente falando, não é a melhor forma de você extrair determinados grupos de alcaloides. Ok? Pois bem, a pessoa vai fazendo esse tipo de redução, e aí chega lá, reduzir 50 litros de ayahuasca em 1 litro de ayahuasca. Essa é a redução que eles fazem. 50 por 1, 20 por 1, 10 por 1, 15 por 1, enfim. É só uma redução por evaporação de fervura. O que a gente faz é uma outra coisa. Então o nosso chá, ele mantém uma viscosidade super baixa, ele é ralinho, ele é claro, ele não é tão escuro, mas ele mantém uma alta concentração de alcaloides ativos, de princípios ativos, não carbonizados. Então, só que são experiências extremamente desafiadoras. Eu não recomendo para um psiconauta iniciante ou inexperiente começar com umas medicinas de alta graduação. Não, começa com um chá normal, padrão, para você se entender. Não é para você controlar a força, você jamais vai conseguir controlar a força, mas você vai conseguir se controlar sob efeito da medicina. Então é tudo sobre autocontrole, é tudo sobre você durante a experiência. Cara, é uma jornada pra dentro. Então se você não consegue nem se controlar as funções do próprio corpo sob efeito do chá, pra que exagerar numa mega concentração de chá só pra bater no peito e dizer, tomei um chá mega potente? Então esse dirigente chegou lá, não, se você não tiver um chá de 50 por 1, eu não entro na força. Ele disse assim, irmão, eu não tenho esse chá de 50 por 1 pra você, mas eu tenho uma graduação que ela parece fraquinha, mas ela é muito forte. E eu tenho certeza que você vai entrar na força. Ele, não, porque eu já tô acostumado, eu só tomo 50 por 1. E eu falei, não, mas confia, se não entrar na força, eu te dou a garrafa de presente. Aí tá bom, aí tomamos, cara, foi só a primeira, não conseguiu nem tomar a segunda. Porque tem 25 anos de experiência, de
como dirigente ayahuasqueiro, ele só tomou a primeira dose e ali mesmo já capotou. Ele não conseguiu nem levantar para tomar a segunda. E ficou lá 5 horas na força com uma única dose. E aí quando voltou ele falou, cara, você fez um negócio muito diferente. Eu falei, sim, eu sei, eu tenho consciência do que tenho feito, né? Das medicinas e dos graus de medicina que a gente tem atingido. Então nesse ponto, assim, a gente tá muito consciente, né, de tudo que a gente tem feito e onde a gente tem alcançado. Agora, é desnecessário às vezes para uma pessoa que tá iniciando uma medicina de uma graduação dessa. Mas esse nível de consciência, ele não tá em todos os lugares. Sim. Então pode ser que alguém, né, sirva, sim, algo super forte para alguém que não estaria apto a tomar aquilo. Sim. Isso acontece. Acontece né? muito. Para você ter uma noção aqui. Eu tenho sócio, o Marcelo, que você conhece, que te indicou, que falou super bem de você. Mas em contrapartida eu tenho o Niso também, que é nosso sócio aqui no estúdio, que perdeu o filho dele por conta de uma sessão de ayahuasca, no qual, a partir daquilo ali, o filho dele teve surtos psicóticos. Então, de um lado tem o que fala bem e de outro tem o que é a tragédia da vida dele. E foi justamente num lugar em que serviram, talvez ele não pudesse tomar, e não, depois que ele foi internado, serviram de novo e depois serviram de novo. Aí o cara teve aquilo que... Então, assim, me preocupa, né? Não ter uma regulamentação, algo que seja... é assim, o lugar tem que ser assim, a quem serve tem que ter esse tipo de experiência, esse tipo de graduação, porque é quase como uma roleta russa. Onde eu vou, com quem eu vou tomar, quanto que eu paguei para tomar. Você pagou barato demais, talvez o lugar não seja bom. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Mafia, olha, assim, extremamente pertinente essa pergunta. E a gente vamos tratar ela assim, segmentada, tá bom? Vamos separar as coisas. A gente tem os dois lados, você tem experiências maravilhosas e eu tenho, tá? Nesses quase 17 anos aí de caminhada com a ayahuasca, eu nunca perdi nenhum paciente. Nenhum paciente. Seja para depressão, seja para os surtos que a pessoa pode ter, até... Não é recomendado, e é assim, dentro do mecanismo de regulação da ayahuasca no Brasil, você tem lá os não indicados. E os não indicados são as pessoas que têm esquizofrenia, que tem uma série de coisas que são impedimentos para a pessoa. Cara, não é recomendado que você participe dessa experiência. Porque o benefício que ela vai trazer, o custo desse benefício pode ser muito mais alto do que o problema que você está querendo tratar. Então, às vezes, o problema que você tem ele é pequeno, você consegue conviver com ele. E o custo que você tem do risco de você piorar um problema que já existe é muito grande. Então, não é, sabe, para todo mundo, como a frase, olha, não é para todo mundo, mas... Isso dentro de uma caracterização mais científica, de um olhar mais cuidadoso, você vai ver que tem pessoas que realmente, cara, não deveriam tomar. E, cara, isso é muito, assim, é muito claro e é muito simples. E a gente não precisa ter vergonha de dizer isso, né? Tem grupos de medicamentos que, por exemplo, o seu médico vai te recomendar um grupo de medicamento, mas você tem alergia a um determinado princípio ativo, ele não vai te dar aquele... É como se fosse isso. Uma dipirona aqui. Tem gente que... alergia de dipirona. Se você der uma injeção se a pessoa é perigosa, você matar ela, percebe? Então, a mesma coisa, a ayahuasca ela é um fármaco, tá bom? Então vamos lá. Você tem lá, nesses 17 anos, cara, histórias belíssimas, casos assim, de recuperações assim, incríveis, de coisas que já tinham se perdido a esperança. E a ayahuasca conseguiu resolver. E aí você tem os outros casos de tragédia. Aonde que se encontra ponto de convergência, né? Onde é que, cara, peraí, afinal de contas, isso vai ajudar ou vai prejudicar? No caso do Niso, nada no mundo vai devolver para um pai um filho que ele perdeu. Isso é um fato. Não tem como a gente falar, não, porque a culpa não é do chá. Não, o chá tem a sua parcela de culpa em todo esse enredo, em toda essa história. Então imagina que isso é uma peça e você tem vários atores nessa peça. O que é fundamental é que a gente, cara, dê nome aos atores dessa peça. Cada ator tem sua parcela de culpa. Então eu recebi no consultório uma paciente, não, na verdade uma paciente, a mãe de uma paciente, que a filha estava frequentando o mesmo lugar que o Luan frequentava, tá bom? Rian, desculpa, falha. O mesmo lugar que o Rian frequentava, a mesma casa, que é uma casa grande, que é muito famosa, que todo mundo conhece.
A estrutura de acompanhamento individual não existe. Você não tem um acompanhamento individual. Porque, cara, todo mundo que vai ali já tem uma caminhada, já sabe entrar e sair, navega muito bem nesse ambiente. Pois essa mãe veio, cara, tô assim com um problema, minha filha tá indo, tá. E ela começou depois, né? Já tem um quadro psiquiátrico diagnosticado, né? Vários problemas de saúde. E agora ela tá indo lá e entrando numa viagem com os extraterrestres. E eu tô muito preocupado. Eu falei, olha, já morreu alguém lá com esse mesmo problema. E eles não estavam impedindo que ela participasse das reuniões. Ela continuava indo e a coisa escalando para o mesmo... Cara, você consegue perceber uma mesma linha de funcionamento. Porque os extraterrestres estão falando isso, porque então agora eu não preciso comer. E entrou num quadro e eu falei assim... Preciso reconectar, umas loucuras. E eu disse pra mãe, corta a ida dela. Eu assim, mas eu já tentei, mas não adianta, porque ela é maior de idade, ela faz o que ela quer. Eu passei a mão no telefone e falei, olha, você vai ligar pra fulana de tal, que, né, enfim. E vai dizer pra ela, ó, já morreu alguém aqui. Vai morrer de novo. Tá acontecendo isso, vocês não estão atentando pra esse problema. Eu exijo que vocês proíbam ela de tomar o chá aí. E aí a mãe, com esse apelo, conseguiu que a dirigência da casa bloqueasse a filha de ir. Pronto, aí a menina ficou naquela situação, naquele limbo. Sim. Pô, não estão me aceitando lá mais e tal, não sei o que. Eu falei, agora a gente vai fazer uma psicoterapia acompanhada. E aí, mas o que você recomenda? A primeira coisa, corta o chá. É a primeira coisa. Essa pessoa não precisa se conectar com... Não, ela precisa de pé no chão. Sim. Ela precisa de chão da vida. Ela precisa de realidade, certo? Sim. Então a gente passou meses... Depressivo, a gente passou meses... E eu... Não, sem medicamento nenhum. Só com a psicoterapia. Cara... A gente passou meses trabalhando coisas para o chão da vida. Cara, é aqui que a coisa acontece, é aqui que você tá vivendo, é isso. E fomos trazendo isso. E dentro do que ela foi permitindo observar de chão da vida, a gente abriu a possibilidade dela explorar de novo a medicina. Não, agora vamos fazer uma experiência. Meses depois vamos fazer uma outra experiência. Mas sempre trazendo o que se viveu na experiência como pavimento para o chão da vida. Mas ali você entendeu que ela poderia sim fazer... Porque assim, como a gente falou, tem pessoas que não são pra ayahuasca. Sim. Você percebeu que ela talvez pudesse ser e tentou de uma outra forma. O problema estava sendo a condução, é pra onde aquilo estava levando. Tá. E você tem que bloquear esse caminho, certo? Então vamos lá. Ali, no caso do Rian, faltou esse acompanhamento. Porque na primeira situação que você já vê, cara, a pessoa tá descolando da realidade. Ah, não, porque agora eu não preciso comer, vou viver de luz. Ah, porque eu não... Ei, peraí. Traz essa pessoa pra junto, fala, queridão, olha só, não é o chá que é a sua medicina agora não, agora é chão da vida, tá bom? Agora nós vamos fazer academia, agora nós vamos fazer, cara, não é dieta de ficar sem comer, agora nós vamos comer mais. Então, dentro da terapia, você vai entendendo os mecanismos que estão atuando, mentais ou psíquicos que podem, e isso pode ser também uma intervenção psíquica, tá? Sim. A gente não pode fechar os olhos pra isso. A pessoa pode estar sofrendo uma intervenção psíquica. Sim. Cara, e precisa também de um fechamento pra isso. Pois bem, esse acompanhamento ele é fundamental. E ali você vai trazendo a pessoa para a realidade. Toda a experiência, Máfia, com a ayahuasca, com os psicodélicos, com as medicinas expansoras de consciência, ela precisa dar pavimento pro chão da vida. É pra cá. Não é pra, porque agora eu sou do time do ET Bilu. Agora eu sou do... Não é pra te conectar com a outra vida. É porque meu avô era de Sirius e minha avó era de Capela e agora a gente é dando... Cara, esquece isso. É brincadeira de Thundercat. Vamos parar com esse, sabe, essas histórias. Vamos focar aqui, você tá encarnado aqui, você tem missões pra cumprir aqui nessa vida. Ah, não, porque depois que eu desencarnar eu vou pra Capela. Não, nem Capela não existe, mas sei lá, eu vou pra Sirius, eu vou pra esses lugares agora que a galera tá muito conectada. Mas experiências com expansores de consciência são para chão da vida. São experiências que vão te conectar, te transformar numa pessoa melhor aqui. É para te transformar num pai melhor, num filho melhor, num marido melhor, não sabe? É aqui, é pavimentando o chão da vida. Mas se é difícil acreditar, até na condução de alguns lugares, depois que você toma, como confiar numa anamnese, que é um formulário? Eu fui atrás, busquei alguns, tentei entender... Cara, é um formulário relativamente simples. Ah, você toma um remédio, não toma? Você já teve... Qual tipo de problema que você tem? Sim. Enfim, apesar de ter várias perguntas ali que você abre muito sobre a sua vida, mas se você mentir ali... Cara, não pedi um exame para poder te dar. Sim.
Então, como eu vou confiar? Se o cara nem pediu o meu exame, eu vou tomar um negócio que pode, sabe, me levar para um outro lugar que talvez seja um caminho sem volta. Vamos lá, eu vou continuar na minha linha de raciocínio, que isso aí também é pertinente. Vamos deixar essa pergunta. Qual que é o ponto? Essa busca desenfreada e sem informação adequada, as pessoas estão se metendo em experiências arriscadas. Sim. As pessoas estão se colocando em risco. Então, vou te dar um exemplo simples, tá bom? Eu recebi um chamado por redes sociais. Um cara desesperado porque, cara, foi mandado embora do emprego. E aí, cara, fiquei naquela, mas como assim? Foi mandado embora do emprego e tal, não sei o quê, e eu frequento a Casa X. Casa X eu já sei que eles não fabricam o chá. Tá. E eu já sei que eles compram o chá de um pessoal lá, né? Um pessoal. Tá. E eu sei de onde que eles compram. E a pessoa que vende é uma pessoa que tem um comércio de ayahuasca, que já vende para grandes grupos xamânicos. E essa pessoa estava com um mandado de prisão, inclusive expedido aqui no estado de São Paulo. Tava procurado por aqui, ele sumiu pro meio do mato. E lá no meio do mato ele continuou fornecendo e fabricando. E aí ele teve um problema, né? Que faltou matéria-prima. Apesar dele estar no meio da floresta, da Amazônica e tal. Falta de contato, talvez, eu não sei. Aí já é conjectura. Faltou material, mas o cara tava continuando fornecendo ayahuasca para as pessoas. Qual que foi o ponto? Esse senhor que toma chá numa casa de respeito, que devidamente registrada e tal, não sei o quê, mas que não fabrica o próprio chá. Recebia esse chá do Acre e aí, cara... E aí foi fazer um exame, caiu numa fila aleatória de exame toxicológico na empresa. E, cara, na hora que foi fazer o toxicológico, deu cocaína. Nossa. E, cara, ele é motorista. E aí, cara, o motorista passou no toxicológico, cara, justa causa. Lógico. Foi demitido. Sim. E aí, aquele desesperado, ele procurando, cara, não, porque o chá, me falaram que o chá não aparece no exame, não aparece, e realmente não aparece em exames toxicológicos, porque é uma substância endógena, é esperado que encontre. É igual você tirar o sangue e esperar ter ferro no sangue. Tem que ter ferro no sangue. Se não tiver, é um problema. Pois bem, então não aparece em exames toxicológicos, aí a pessoa tá lá e de repente foi fazer e apareceu coca. E aí, cara, como que aí eu... ligando uma coisa na outra, eu falei assim... O chá tá potencializado. Não, imaginei. Ele falou assim, não, e aí um problema em casa, porque a esposa não acreditou que ele não tá cheirando. Ah, não, se agora você tá usando droga, você tá não sei o quê. E a mulher acusando, o cara já perdeu o emprego, a mulher já tá pegando no... Aí eu dei uma sacada, falei assim, faça o toxicológico nela. E aí ele não tinha parado pra pensar nisso, eu faço. Se der nela também, a gente já sabe qual que é o problema. Aí ele... Ela consagrava. Pô, boa ideia, ela também consagrava. Consagraram juntos. Aí ele pegou ela pela mão, foram fazer o toxicológico, deu nela também. Aí ele virou com uma acusação, então. Você tá usando droga também? Aí ela, não, mas como assim? Aí pronto. Aí o que a gente foi descobrir? Mapeando a origem de onde aquele chá veio. Faltou que o chá é feito com 2 plantas. O cipó, jagube e a folha da chacrona. É só isso que vai no chá, não vai mais nada. E aí você tem o cipó e a folha, você tem uma decocção ali, um cozimento, enfim, um processo complexo, mas você tem o ayahuasca no final. Faltou a folha da chacrona em disponibilidade suficiente para ele fazer o chá, ele completou com folha de coca, que é mais fácil você encontrar a folha de coca naquela região. Então ele completou os quilos de folha que faltavam com folha de coca. E o chá vai dar vai dar efeito, irmão. Nossa, isso aqui vai tá dar bom. Efeito. E pra quem não conhece, fala, cara, que incrível! O cara tá tomando chá com folha de coca. Sim. E aí apareceu um toxicológico. Perigo, né? É um perigo absurdo. Puta que... E é por isso que a regulamentação da ayahuasca preconiza que cada centro ayahuasqueiro seja responsável legal pela fabricação da sua própria medicina, da sua própria, do seu próprio sacramento. Mas isso não acontece. Não acontece, infelizmente. Então, nesse sentido, eu faço coro com essa... a falta, às vezes, de um mecanismo regulatório, ele pode sim... trazer vamos dizer, essas aberrações. Né? Então, talvez, uma fiscalização mais adequada, obrigando cada CNPJ a identificar a bebida que está fazendo. Então, a gente já vem fazendo esse movimento há muito tempo. Pô, uma Anvisa aí em cima de como que isso... Como é que regula isso? Vou te dar um exemplo. Coloca na tela aí, se eu quisesse comprar ayahuasca. Não é muito fácil. Bota aí uma opção. Olha lá. Cara, eu compro 1 litro de ayahuasca por R$299, Sim. cara. Eu vou lá e compro lá a matéria-prima pra fazer. Põe outro aí. Tem vários, cara. É muito fácil. Muito fácil achar. Olha lá. Sim. Avança mais uma. Olha isso aqui, ó. Ah, não, eu quero uma coisa já mais fácil. Floral.
Porra, ó, floral de ayahuasca, cara. Sim. Ayahuasca legítima ainda. E assim, é muito fácil, ó. A partir de R$68. Eu recebo... Tô aplicando pro meu filho, sei lá. Eu recebo todo santo dia. E agora com essa, né, Instagram e essa coisa toda... Todo santo dia alguém me manda uma página de um Instagram qualquer dizendo floral de ayahuasca. Então. E não sei o quê, e aí microdoses. E eu falei, cara... E assim, eu já me cansei de responder. E aí a conclusão que eu chego é que, cara, as pessoas merecem isso mesmo. Porque elas chegaram num grau de idiotice tão grande, e elas não buscam conhecimento. Elas querem soluções rápidas. E aí, cara, pra você ter solução rápida, você corre o risco de cair numa presepada dessas. Então, por exemplo, todos os casos de tragédia envolvendo a ayahuasca sempre tem 3 ingredientes básicos em qualquer tragédia: imperícia, imprudência ou negligência. Um desses 3. E na maioria dos casos, os 3 acontecendo ao mesmo tempo, você tem a tempestade perfeita. Vamos lá, um por um. Imperícia. O que seria a imperícia? A pessoa não sabe o que tá fazendo. A pessoa tomou a ayahuasca a primeira vez, e aí ela foi e teve uma iluminação, e naquela cerimônia de ayahuasca ela descobriu: a minha missão agora é curar o planeta. E eu agora, depois de 1, 2 sessões de ayahuasca, vou levar cura para o mundo. E sou agora um dirigente ayahuasqueiro. A pessoa se auto-intitula um xamã das galáxias cósmicas. Mas a imperícia da pessoa. Não da pessoa que conduziu. Imperícia da pessoa. Eu tô falando de imperícia a pessoas que não têm o devido conhecimento para aplicar o chá em outras pessoas. Ele não é um pesquisador, ele não é um cientista, ele não é um dirigente ayahuasqueiro, ele não se formou em lugar nenhum. Entendi. Pra você exercer medicina, você não tem que fazer um curso de medicina? Lógico. Pra você exercer o advocacia, você não tem que ter Odonto e assim. Você tem que ter pagado um preço de estudo, sabe? Você tem que ter pagado um preço. Sim, lógico. Aí as pessoas, ela tomou a ayahuasca 2 vezes e ela se auto-intitula xamã cósmico. Entendi. E aí agora virou líder. E pronto, vou fazer uma igrejinha pra mim, aí entro nesse site aqui, compro um litro acho de que chá. tá tudo certo, E, cara, os amigos ali, agora você vai ver, vem aqui. É incrível, e pronto, e vou abrir uma garrafa que eu comprei, sabe-se lá Deus de onde, e vou servir as pessoas. Isso é um crime. Literalmente isso é um crime, isso é uma contravenção. Porque na regulamentação da ayahuasca exige que a pessoa, o padrinho, ou sei lá, o dirigente ayahuasqueiro, primeiro, o CNPJ esteja registrado, que seja uma igreja ayahuasqueira e que ele fabrique o próprio chá. Porque se der algum problema, alguém tem que ir preso. Tem uma responsabilidade legal atrelada. Então é necessário. E aí, cara, se você não fabricou o seu chá, e aí vamos dizer o que aconteceu há pouco tempo. Aquela resolução que tem, então, a fabricação é obrigatória. É obrigatória de quem serve. Você tem que fabricar seu chá. Isso já é uma... Sim, isso é uma forma de você, só que o pessoal mascara isso. Então, às vezes, as igrejas pequenas, porque tem uma brecha na regulamentação, que é, se a sua igreja é muito pequena, você pode compartilhar o feitio e dividir os custos com uma igreja maior. Isso abre um precedente para um cara que fabrica um chá e repassa, ele vende para quem que ele quiser, se ele quiser. Porque, não... No Brasil ou fora do Brasil? Fora, inclusive. Só que o que acontece? Essa conta não fecha. Você pega ali um chá daquele de 200 e poucos reais, aquele chá ali, meu irmão, aquilo ali é se você conseguir ir no lugar onde ele é fabricado, você não tem coragem de tomar. Eu já visitei várias casas de feitio que você, cara, só de ver a fabricação do chá, você tem ânsia de vômito. Você fala, não existe nenhum tipo de, cara, de higienização, de padronização, de absolutamente nada. Você vê o cara com aquela mão, com aquela situação. Eu já vi casas de feitio medonhas. Você olha pra aquilo e fala, meu Deus do céu, as pessoas vão beber o produto que sai dessa panela. Não, eu tô que vão vomitar. Mano, vai vomitar mesmo, não tem como não passar mal com aquilo. Porque é uma, assim, enfim, o grau de contaminação daquele lugar, só de olhar a gente fica contaminado, entendeu? Então foi a imperícia. Então a pessoa não sabe o que tá fazendo. O próximo. A imprudência. Então a pessoa, por exemplo, ela pegou ali aquele chá e ela precisa aplicar aquele mesmo chá, aquele 1 litro, ele precisa dar para 20 pessoas. 1 litro não dá para 20 pessoas. 1 litro dá para 7 pessoas. A matemática não falha, certo? 1 litro de ayahuasca vai servir 7 pessoas, ponto. Só que ele precisa servir 20, porque ele alugou um sítio, ele comprou cocar pra botar na cabeça, ele comprou as roupas coloridas, ele comprou os instrumentos, ele tem custos. Eu quero falar depois. Ele tem custos pra poder fazer o teatro que ele tá fazendo. Exatamente. E aí pra bancar isso tudo, o sítio que ele alugou, as roupas que ele comprou, os instrumentos, e pra trazer o não sei quem, e pra trazer o músico. Pra trazer o músico, aí a conta não fecha. Aí ele tem que subir o preço. Só que se ele subir o preço, tem 55 casas ao redor e, cara, que vão fazer mais barato. E aí, então, ele perde clientela. Então, ele tem que fazer uma conta. E aí, a forma mais fácil de você fazer render uma ayahuasca, você passa no jardim da vizinha, você pega lá uma meia dúzia de folha de trombeta de anjo, você ferve aquela porcaria lá em
2 litros de água. Aquele é altamente concentrado em escopolamina, que é uma substância, um psicotrópico. E aí você mistura 2 litros de chá de trombeta num 1 litro de ayahuasca, vai ficar um líquido marrom com um gosto horroroso, que tem escopolamina em alto grau. Não vai e saber. quem nunca tomou não vai ter a menor ideia da diferença do que é. E você vai alucinar, porque é altamente alucinógena, e a pessoa acha que aquela é uma experiência de ayahuasca. E aí ele fez 1 litro virar 3 e ele conseguiu pagar as contas. Cara, a gente que lida com laboratório, com universidades, o que mais tem? Você pega uma ayahuasca dessa, você bota ela no microscópio, aí você vê ela toda lilás. A ayahuasca não é lilás, ela tem as cores específicas, a gente já sabe. Botou no microscópio, você sabe se a ayahuasca tá pura ou se ela tá adulterada. Tá toda lilás, parecendo o seu telão aqui, todo roxinho. Cara, escopolamina. O cara pegou o negócio mais barato que tem, cara, ferveu 2 litros, juntou com mais 1 litro de ayahuasca, e aí ele serve pras pessoas. Isso é uma imprudência absurdamente grande. Você tá brincando com o cérebro das pessoas. Isso é um crime. A pessoa dessa deve ser responsabilizada criminalmente. E isso é o que mais tá acontecendo hoje. Então, todas as tragédias envolvendo a ayahuasca que você tem hoje no Brasil e em vários lugares do mundo, elas sempre estão envolvendo ayahuascas adulteradas. Sim. E aí, quando você vai em cima do dirigente, que eu já tive acesso a alguns desses processos, desses inquéritos, você vai em cima do dirigente, ele, não, mas é porque eu comprei no site do não sei quem e tarará, e cara, e aí fica aquela guerra. O cara do site, ninguém sabe quem que é. É um CPF de um, sei lá, de um presidiário, de alguém, sei lá, sabe quem. Foi registrado um site qualquer, atrás, não tem quem ir atrás. Só sobrou pra ele. E ele, não, mas é porque eu comprei de outra pessoa. E aí fica naquela, a investigação não sabe se foi ele que adulterou ou se já comprou adulterado. Você não tem um controle. E aí você fez a pessoa assinar um termo de que você era responsável, né? Que na anamnésia é muitas vezes isso, pra eu livrar a minha cara. Exatamente. Né? E é você, pronto. Tipo assim, o cara colocou lá que ele não tinha nada, assinou embaixo, pô, problema de quem... Então, assim, quem se foi, né? Isso é um problema, né? Então, até na anamnese médica mesmo, por exemplo, eu recebi no consultório um jovem que queria, eu chamo de menino, né? 19 anos, é um menino. Que ele queria muito participar da experiência da ayahuasca, aquela coisa e tal, não sei o quê. E na anamnese ele mentiu. E ele mentiu de que forma? Ele foi em 3 psiquiatras diferentes, porque tinha um problema, né, psiquiátrico, e ele não falou para os psiquiatras, ele não falou de um para o outro. Ele foi em um receitou um medicamento. Ele foi em outro, o outro receitou outro medicamento. E foi num terceiro, o terceiro recomendou um outro medicamento. Se você pegar a bula dos 3 remédios, eles não podem ser usados juntos. Eles têm concomitância, eles têm interação medicamentosa uns com os outros. Ele estava tomando os 3. E na anamnese da ayahuasca, ele ainda mentiu, disse que não tomava nada. Isso acontece, irmão. Acontece. A pessoa, um menino de 19 anos que não tem, cara, fezes na cabeça. Exato. Não tem responsabilidade nenhuma. E a gente vai lidar com isso. Aí chega na sessão e eu tô percebendo as coisas e tal. Na conversa, que a gente sempre tem um bate-papo com a pessoa. O médico também faz isso, né? Quando o médico senta, me conta a sua história. Quando a pessoa, às vezes, ela se contradiz. Mas você precisa estar muito atento pra detalhes. Cara, já percebi que tinha uma coisa errada. E tá bom, servi a ayahuasca porque ele assinou a anamnese dizendo que, cara, não tomava nada. Tá tudo certo. Na primeira dose, na interação que teve dos medicamentos que ele estava sob efeito deles com a ayahuasca, pelo sintoma do corpo, eu já sabia o que era. E já sabia quais eram as manobras necessárias para tirar ele daquele caso. E se o quadro evoluísse um pouco mais, ele precisaria de atendimento médico de urgência. Então eu fiquei ali na prontidão, de esperando, cara, se evoluir o quadro um pouquinho mais, ele é necessário uma intervenção médica. Então a gente estava a postos. Mas acabou que o quadro não evoluiu, a dose que ele tinha tomado era pequena, o tempo de vida não era tão longo, enfim. E a dose que eu servi era uma dose responsável. Cara, ali a gente conseguiu manejar aquela situação. E aí quando passou aquela situação, eu chamei ele, sentei e falei, irmão, você mentiu. Porque os seus sintomas físicos são sintomas de interação medicamentosa. Conta pro pai, o que você usa? E aí ele foi e contou dos 3 medicamentos. Aí eu já dei pra ele uma aula, ô imbecil. Esses 3 medicamentos, ele tem interação entre eles. Quem te recomendou isso? Não, porque eu fui no médico e ele falou um, aí o outro falou o outro, aí o outro falou outro. Aí eu comprei os 3. Eu falei, cara, aí você tem vontade de bater numa pessoa dessa. Você socar a cabeça dele na parede. Eu nem sou uma pessoa violenta. Mas nessas horas, pelo amor de Deus, a pessoa tá tentando contra a própria vida. E aí, naquele momento, se não fosse a nossa perícia, né, e saber o que fazer, poderia ter virado uma tragédia. Poderia. Se você tivesse 50 pessoas na sessão, você não conseguiria dar essa atenção. Agora, um outro ponto que chega na negligência. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Então, a pessoa que fez a mesma situação, né, mentiu na anamnese e foi lá e participou e
teve uma interação medicamentosa, a casa era de um pessoal que tinha começado a fazer isso agora, tinha comprado o chá ali no site, tinha feito isso tudo e tava lá aplicando, e rapé, e sananga, e não sei o quê, e toca tambor, Combo e toca completo. violão, o combo completo e tal. Fogueira. E o cara começou a convulsionar. E eles acharam que o cara tava com uma possessão demoníaca, e o cara só tava tendo uma convulsão. E aí eles, não, porque isso aqui é os espíritos inspiram, sopraram um rapé no nariz do cara que tava convulsionando, ou seja, mataram o cara. Puta que... Aí o cara veio a óbito. E aí depois você vai descobrir que, cara, negligência. Quando o cara começou a convulsionar, atendimento médico de urgência, ponto. Mas não vai ter uma ambulância no local? Mas você pode ligar pro SAMU. Sim, pode, mas... A casa foi... os caras foram presos por negligência. Uhum. Cara, o cara começou a convulsionar, você não chamou o atendimento médico? Como assim? Não levou, não chamou? Não botou num carro e não correu com ele pro hospital? Negligência. Então, imperícia, imprudência e negligência. E às vezes acontece as três coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então a pessoa não tem ideia do que tá fazendo, não sabe como reagir em determinada situação e depois não procura um atendimento médico. Juntou as três coisas, tragédia. Então, assim, esse fenômeno que vem acontecendo, dessa xamanização absurda, sem nenhum tipo de parâmetro, sem nenhum tipo de conhecimento do que se está fazendo. E isso provoca um fenômeno que ele é alarmante, é preocupante para os dirigentes ayahuasqueiros, sabe? Quem já é antigo, a gente é antigo nessa jornada. Cara, para quem é da turma dos antigos, tá olhando isso com preocupação. Uhum. Cara, uma preocupação, porque, cara, é um sacramento religioso, a Constituição protege o uso cerimonial dessa bebida, mas as pessoas que não têm conhecimento e não têm informação estão produzindo um fenômeno que vai começar a potencializar tragédias. E a gente precisa estar atento com relação a isso. Sim. Então as casas precisam ser responsabilizadas e as pessoas, o alerta para as pessoas, elas precisam estar muito conscientes, sabe? Cara, procura referência. Já morreu alguém nesse lugar, sabe? Ou no mínimo, assim, se é uma casa devidamente registrada, como é que é o feitio de vocês? Sabe? Antes de você se meter numa experiência, procura essas informações. Olha, você tem documentário, você tem... Cara, vocês fabricam o seu próprio chá? Quando é que vocês fabricam? Eu abro sempre os nossos feitios para as pessoas irem visitar. Que eu acho muito importante que as pessoas tenham conhecimento de como que o chá é feito. Feitio, pra quem não sabe, é a fabricação do chá. Né? Isso. Quando você pega um chá ali da internet, você não tem a menor ideia como é que esse chá foi parar dentro dessa garrafa. Não tem ideia. Agora, se eu levo uma pessoa lá no meu feitio e falo, cara, aqui é a parte que a gente tira o cipó da natureza. Aqui a gente colheu a folha. Agora a gente lavou a folha. Agora a gente tá fazendo essa trituração. Agora a gente vai fazer esse tipo de extração. Agora a gente vai fazer isso. Então eu expliquei pra pessoa todos os processos, os passos de uma fabricação de chá e que se ela não quiser tomar o meu, ela pode fazer no fogão da casa dela. Porque ela teve informação de como que aquilo é produzido e quais efeitos que aquilo vai trazer. Então a pessoa o que não é recomendado também ela fazer no fogão da casa dela. Não, mas isso dá pra pessoa a responsabilidade. Sim. A responsabilidade e a liberdade. Sim. Porque a Constituição, ela te permite, cara, se o seu local de culto é dentro da sua casa, quem é que vai impedir? Sabe, não, eu professo a minha fé dentro da minha casa. E como isso é um sacramento religioso, ele só foi legalizado no Brasil como um sacramento tradicional e religioso, as pessoas precisam ter essa responsabilidade. E aí, cara, você coloca na mão da pessoa a responsabilidade. Mas é que pega um pouco o religioso, é que assim, religioso, eles não colocaram, né, mas num contexto da floresta, Sim. com alguém que já conhece Exatamente. há anos, uma cultura Exatamente. milenar. Não, o cara trouxe para um centro urbano, tô fazendo aqui no quintal da minha casa, pô, isso aqui é... Vou chamar meus amigos. E aí virou esse oba-oba. E aí você fala que não, mas é religioso, isso aqui é espiritual. Não, Pô, mas será que é espiritual? Então, Tipo, não é. vamos, né? Vamos analisar isso com mais critério. Vamos olhar isso. Então, a recomendação para as pessoas, cara, não se meta. Primeiro, eu recomendo às pessoas, faça essa experiência. Tenha essa experiência, pelo menos uma vez na vida. Vale muito a pena. Agora, não vá se metendo, sabe, de cabeça. Ah, não, porque fulano já foi lá. Cara, a gente não sabe. Tem um monte de gente num monte de lugar que é uma roubada. E isso tá ganhando proporção. Tem um monte de irresponsáveis, de picaretas, de pilantras que estão aí na internet ganhando, sabe, um público absurdamente grande com desinformação. Tem um hype, né? Tem um hype. Eu queria que você falasse exatamente desse hype. Como você citou, eu vejo, analisando religiões, analisando, picaretas, falsos gurus, falsos profetas, eu vejo um paralelo muito grande, assim, entre usar a ayahuasca como algo divino, espiritual, e como pessoas usam determinados tipos de
poder. Ah, de ok. poder. Então, assim, eu tenho o poder e através de mim você consegue alcançar. Não, eu tenho o poder de manipular a ayahuasca, ou de fazer, ou de tenho o acesso e consigo te consagrar. Sim. E aí, a partir disso, você vai criando ali um organograma de que, cara, é a formação de uma base, de uma cultura, de uma igreja. Sim. Então, assim, tem muitos paralelos e as pessoas usam isso, cara, pra lucrar. Com certeza. Assim como vários de diversas religiões, puta, pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser o Sempre tem alguém querendo levar Sempre tem alguém, em busca do dinheiro, né? Eu queria que você falasse um pouco desse paralelo, porque na ayahuasca, eu vejo, como eu sou diretor de arte, eu vejo os arquétipos, né? O visual do negócio. Sim. Como a gente falou, a fogueira, a roupa, o hype, a instagramatização do negócio. Exatamente. E, cara, isso fica muito claro para quem é minimamente curioso e olhar esses arquétipos, assim. Eu queria que você falasse um pouco, você que tá no meio. Cara, o problema todo, e eu chamo de xamanização idiotada, é exatamente isso, sabe? Então as pessoas vão muito pelo que parece. Então essa onda neoxamânica, ela é assim, virou vitrine. As pessoas vão para ver e ser vistas, para fazer danças, para fazer moderninho. isso. Olha como eu sou espiritualizado. Olha como é que eu sou legal, olha como é que eu tô expandido. Sabe? Olha como é que eu tô evoluído. Não, porque agora... Lembrei da menina do Big Brother lá, porque eu medito! Não tá funcionando, né? Pelo visto. Tá. Se não meditasse, então ia estar pior, né? Bem pra caramba. Mas o ponto é que virou, sabe, esse hype. Cara, é uma modinha. E tá lá as pessoas. Então, é instagramável. É legal você aparecer xamânico, você aparecer, sabe? Tô conectado com, sabe, com ancestralidade. Tô com uma galera bonita aqui em torno de uma fogueira, num lugar maravilhoso, na natureza. É uma pseudo-espiritualidade. Tá? E mascarado, aí por trás desse negócio você tem aí um jogo de interesses absurdo, um jogo de poder. E a medicina... E várias outras drogas por trás. Sim, várias outras. Ele muitas vezes ele tá saindo de uma, entrando numa outra ali, achando que vai ser espiritualizado, mas puta, tá enchendo de droga. Exatamente, é isso que tá acontecendo. E isso é muito preocupante, porque a ayahuasca ela é uma ferramenta de potencialização de qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive da dependência. Se a pessoa já é um dependente, e ela entra pro universo da ayahuasca, ele pode piorar, inclusive, o quadro de dependência. Ah, não, Leba, agora... E eu já sei que eu vou tomar um monte de pancada agora da galera religiosa. Não, porque a Sagrada Medicina é usada para tirar o vício. Sim, como ferramenta. Então, vamos discutir a ferramenta. A ferramenta só é ferramenta, tá bom? Ela não tem bem nem mal na ferramenta. Você pegar um bisturi aqui agora e você falou, Léo, o bisturi é do mal. Sim. Assim como a arma. Eu não tenho como dizer. A arma não atira sozinha. O bisturi não corta alguém sozinho. Agora, na mão de um cirurgião, o bisturi vai fazer uma cirurgia, vai tirar um tumor. Na mão do Lázaro, ele tava estupando famílias inteiras. Cara, então o bisturi não é bom nem mal, ele só é uma ferramenta. O bom ou mau uso que se faz dela é o ser humano que vai, né, dar esse bom ou mau uso. A ayahuasca é uma ferramenta. E assim como outras medicinas são ferramentas. E pode ser mal utilizada. Então é uma ferramenta extremamente poderosa, é um bisturi que pode estar na mão de um psicopata. E tem vários psicopatas agora com essa ferramenta na mão. E aí, cara, isso é uma coisa que a gente precisa parar e refletir. Isso realmente é um problema. Sim. É um problema. E ele olha esses moldes, né? Você fala assim, pô, é muito fácil eu criar um novo negócio isso aqui. Pronto, eu faço um business. Pô, eu não preciso nem eu servir. Eu chamo um cara aqui que tem uma cara já indígena. Recebi várias propostas. E bota o cocar lá e vamos lá. Vou servir pra todo mundo aqui, chamar um músico ali, todo mundo sai feliz daqui. É o que tá acontecendo. E aí, o perigo disso, né? Cara, olha o precedente que você tá abrindo com essa porque é uma ferramenta, como eu disse, extremamente poderosa, inclusive para manipulação. Assim como a igreja conseguiu manipular séculos as pessoas com o domínio do conhecimento, detentora de um poder de conhecimento, manipulou e, cara, vilipendiou e fez absurdos em nome de Deus, vamos assim dizer. Hoje tem um fenômeno acontecendo que é essa espiritualidade plástico, essa espiritualidade fake, potencializada por uma medicina que é um expansor de consciência, e as pessoas mal orientadas, mal, informadas e vão entrando num loop de engano que ele pode ser muito mais prejudicial do que qualquer outro movimento religioso que já pode ter passado pela humanidade. Tão quanto ou pior. Exatamente. Tão ou pior do que... Porque é uma ferramenta que potencializa muitas coisas, muitas capacidades. A pessoa entra na força e de repente destampa para fenômenos, sei lá, parapsíquicos ou mediúnicos. A pessoa fica impressionada com aquilo. Ela fica impressionada, uau, mas cara, que incrível. É a primeira coisa que ela quer. Como é que eu faço para me desenvolver? Então, agora a gente é do
do time aqui, e aí pronto. Aí ele... agora eu vou te vender uma mentoria. Você vai chega aqui que eu vou te ensinar mais. Não, agora eu vou te vender uma outra parada. Isso aqui, agora é isso, agora é aquilo. Ele vai empurrando a aí pessoa. faz o Pix. E ela vai no... eu brinco na palestra inicial. Sempre que a gente vai fazer a sessão, antes eu dou uma palestra. E nessa palestra inicial eu falo, então vai ter umas músicas, e essas músicas vai atuar no seu subconsciente, para no final da sessão você me fazer Pix, você me fazer doações, você me fazer o documento do carro, da casa, doações generosas, porque eu tô precisando ficar rico, gente. Eu preciso ganhar dinheiro, então... Assim como muitos pedem o dízimo, tem esses caras mal intencionados que pedem várias coisas. Aí depois eu brinco, né? Eu falo, gente, mas isso é brincadeira. Não é nada disso. Deixa eu te dar um exemplo de lugares. Coloca na tela. Eu separei também uns lugares, cara, que desde os mais bizarros até lugares que, cara, cobram fortunas. Bota aí, por favor. Ó, facilmente eu entro na internet, em qualquer lugar, eu entrei e quero uma conexão com uma criança interior. Por R$150 eu compro um evento no qual vai ter lá, vai ter vivências com... depois eu vou até apagar para não ter problema. Mas eu vou ter experiências com medicinas da floresta, lá, roda de rapé, sananga, práticas de presença e reconexão. Bota outra aí. Olha lá. Acesso a animais de poder. Que esse cara ganhou muito dinheiro com isso aí. Uma arte claramente feita no chat GPT, para quem entende minimamente. Olha lá, jornada de urnas de até 6 horas de imersão com consagrações de ayahuasca e outras medicinas. Por 520. Sim, esse pessoal ganhou um dinheirão. Isso aí eu conheço. Conhece? Essa turma aí. Já sabe de onde que é. Fizeram uma grana preta. Aí vamos lá pro próximo. Ó, esse aí, ó. Aí começa aí a aumentar o ticket, né? Você bota a Anitta, né? Como uma persona que vai popularizar o negócio e fala, pô, a Anitta foi pra um lugar, cara, que 10 mil, cara, e ela tá super espiritualizada. Ela mudou a pegada dela, agora ela não tá cantando mais só sobre o funk, ela tá falando também da espiritualidade, de ancestralidade. E aí cria-se um grande ícone que tá indo nesse caminho. Vai pro próximo. Aí... começam, né? As sessões individuais ali a partir de 2.860. Para você ter lá um retiro xamânico com guia e com práticas espirituais. Ali com prática de medicina do Sananga. Eles estão praticando o Cambô. Aí vai pro próximo. Aí começa a aumentar o ticket, né? Chegando aqui até a bagatela de 6.990 para você estar ali por 14 dias, com pernoites, várias outras coisas inclusas, né? Aí você vai... agora já sou classe média, ou a classe... E vai no próximo, acho que é o último. Aí, o cara teve o burnout. Burnout recovery. Aí, vamos, recovery do burnout por suíte de solteiro de 15 mil. Ou então um casal ali, 12 mil cada um. Então, por 24 mil, eu vou lá ter um recovery. Então, você vê o nível, a escalada do negócio, que tudo começa a partir da ayahuasca. Chinês, francês. Vende pro mundo todo, né? Com sessões de ayahuasca e tudo mais. Então, as pessoas pegam isso e vão potencializando até chegar nesses pacotes aqui. Tem muita gente lucrando com isso. Cara, eu vejo essas coisas assim e eu tenho a sensação assim, a sensação que me dá de, cara, eu tô trabalhando errado. Cara, eu tô trabalhando errado, eu devia estar ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Você olha para um negócio daquele ali, a gente faz viagens temáticas. A gente começou esse ano, o ano passado, na verdade. A gente faz alguns retiros, tá? Já fomos para Lençóis, enfim. São retiros temáticos que eles vêm com uma pegada de medicinas com um propósito específico. Ou seja, ele foi construído baseado em ensinamentos que não são meus. Não é nada autoral, sabe? Ensinamentos de grandes mestres ou de grandes tradições espirituais. E a gente pontua vários momentos da viagem com medicinas. Com algumas medicinas. Então não é só ayahuasca. Nesses retiros, nessas imersões, a gente chama de imersões. Nessas imersões a gente faz utilização em dias separados de algumas medicinas que elas exigem um estudo. Então nada no instituto é assim, vamos lá pra gente tomar. Não, sempre tem algum estudo atrelado. É a única condição que eu coloquei no instituto. É assim, cara, para as pessoas acessarem determinados tipos de medicina, determinados tipos de expansores de consciência, ela tem que botar conhecimento pra dentro. Então,
O Wagner Borges fala um negócio que eu gosto muito. Cara, não existe evolução sem pagar um preço. Sim. Sem sentar e suar. Cara, tem que suar. Não tem jeito, o sabe? Wagner Borges é o nosso episódio mais assistido. Cara, eu sou muito fã dele. E assim, cara, não existe nenhum lugar sério nesse mundo que você vai ter uma expansão, uma evolução, sabe? Não tem... Eu sempre brinco, cara, não tem almoço grátis. Não tem, entendeu? Então, tem uma evolução espiritual? Tem um preço a ser pago. Um preço de dedicação, de estudo, de, sabe? De suor, de botar pra dentro, não é? Vou te entregar agora o segredo da quinta de... Cara, eu vi isso esses dias no Instagram. Vou te entregar os segredos que os xamãs da floresta não te entregam. Ayahuasca, segredos da ayahuasca que ninguém nunca te contou. Eu fico olhando para aquilo e falo, mano, alguém... É uma cópia, né? Exatamente. Marketing digital, total. Cara, bate a cabeça desse homem na parede, pelo amor de Deus, pra ele parar de falar bobagem. Entende? Então, assim, a gente promove alguns retiros, algumas viagens, sim. Não passa nem perto disso. Aliás, Luiz, a gente pode, né... aumentar o time. Podemos subir aquilo ali, pelo amor de Deus. A gente já poderia estar de BMW, né? Cobrando aquilo ali. Mas é um fenômeno que tá acontecendo. Sim, cara. É um fenômeno que tá acontecendo. E a maioria dessas pessoas não tem conhecimento. Então eu vi ali numa daquelas fotos, o pessoal aplicando o Cambô. O Cambô é uma vacina indígena, chama a vacina do sapo. Né? É de uma rã, na verdade, né? O sapo é um outro, é o sapo do México. Mas da Amazônia, Filomedusa bicolor é uma rã, que ela tem uma secreção tóxica. E aí você vai fazer uma queimadura na pele da pessoa e vai passar aquela toxina. E o organismo da pessoa vai ser intoxicado. E aí, nessa intoxicação, o organismo vai começar a produzir muitos glóbulos brancos e anticorpos para combater a toxina. E o resultado disso, depois que é tirado e a pessoa expurga e vomita, enfim, e ela tem lá 1 hora de morte, aí ela passa aquilo tudo depois desse vale de morte, aí a pessoa tem a imunidade lá em cima, ou seja, você subiu a imunidade da pessoa, é uma vacina natural. Então os indígenas utilizam muito isso. E a ciência já explicou isso de que realmente... Só que essa medicina é a que mais corre o risco de você levar uma pessoa a óbito. Ah, é? Sim. Por quê? Uma coisa é você se despencar daqui, você baixar lá na aldeia XYZ e participar de todas as experiências. Você morrer lá não vai ter problema nenhum. Sabe? O pessoal da aldeia não vai ser responsabilizado. Você saiu daqui e foi procurar aquilo lá. Tá bom? Tá tudo certo. E tem um turismo bizarro, né? Absurdo. E tá tudo bem. Eu não tô... Mais uma vez, Máfia, eu fico sempre... Gente, eu não tô falando mal de nada. Pelo amor de Deus. Sim. Eu sou um dirigente ayahuasqueiro. Sou, sabe, diretor de uma casa ayahuasqueira. Presido um instituto ayahuasqueiro. Então as pessoas às vezes assistem e começam a sentar o dedo lá pra falar mal da gente. Ah, tá falando mal da ayahuasca, ele é contra. Eu não sou contra, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho um instituto ayahuasqueiro. Só que você precisa ter critérios e valores. Então eu faço experiências, Máfia, com muitas autoridades, com muita gente famosa, com muito, sabe, das mais altas esferas desse país, pessoas já tomaram chá comigo. Mas da minha boca ninguém nunca soube. Eu nunca contei. Se a pessoa quiser contar, publicar, falar, tá tudo certo. Eu levei um ministro do Supremo pra tomar o chá. Cara, foi uma experiência incrível. A melhor experiência que o ministro teve em 2023. Ninguém nunca soube da minha boca quem foi o ministro. Tomou o chá. Cara, ele já não tá mais na ativa, já tá aposentado, mas, cara, é um ministro do Supremo. E aí a preocupação dele, não posso ser exposto, mas tem uma curiosidade nova. Eu falei, fica tranquilo. Então eu recebo pessoas de todas as esferas de poder. E um grande amigo, que é um delegado federal, falou assim, Léo, essa medicina, ela incorre riscos que eu acho que você deveria pensar bem se vale a pena você aplicar. Por quê? Você lida com muitas autoridades. Você imagina um general de exército, um delegado federal, um deputado, um senador, um ministro. Morre na sua mão. Que ele morre na sua mão, Léo, isso é um crime federal. Você nunca mais sai da cadeia, tá? Porque uma coisa é o seguinte, ele foi lá na aldeia procurar ter essa experiência com o índio, é uma coisa. Outra coisa é você trazer de lá a toxina, e aí você aplicou numa pessoa, ele não sabe que é alérgico, e pode acontecer. Quantas pessoas às vezes comem o camarão e não sabia que tinha alergia e de repente fechou tudo, né? Então isso acontece, a pessoa pode ter uma reação alérgica sem saber que é alérgico àquela toxina. E aí a pessoa pegou e se aplicou nela. Ela teve uma reação alérgica e você não tem um antihistamínico para aplicar nela ali na hora, para salvar a vida dela, a pessoa vai a óbito. E aí se essa pessoa for a óbito, eu vou te dar a minha visão como delegado federal. Como é uma autoridade federal, quem vai investigar esse caso vai ser a Polícia Federal. E aí eu, como delegado federal, vou chegar e vou tomar o seu depoimento. E aí falar assim, então, você sabia que isso é uma toxina? Aí, sim, sabia. E aí ela tava lá na Amazônia. Sim. Aí você trouxe de lá pra cá. Trouxe. Aí você aplicou num senador. Sim, apliquei. Então é homicídio doloso.
você tinha intenção de matar um senador da República. Esse é um crime. Você não sai da cadeia mais. Ninguém, não tem advogado que te tira da cadeia. Eu peguei, pensei e falei, realmente, isso faz sentido. Melhor não correr melhor não correr esse risco. Então, quer subir a imunidade, irmão? Toma vitamina, sabe? Centrum, toma Centrum. A propaganda, o mexão. Cara, faz, sabe, suplementação, faz outras coisas, sem colocar sua vida em risco. Então, vai no nutrólogo. Vai no nutrólogo. Então, de todo, vai pro médico, sabe? Pede uma receita. De todas as medicinas indígenas, a única que você tem um risco real de levar a pessoa a óbito é essa medicina. E o povo tá fazendo esse retiro, e vai lá, pega as paletinhas, traz pra cá e vai pra tudo quanto é lugar, vai aplicando nos outros. Não tem um exame médico e, cara, ninguém vai fazer um exame médico pra saber se é alérgico à toxina da rã da Amazônia. Isso não existe. Então a pessoa vai lá, ela vai testar na pele mesmo. Roleta russa. Total. Roleta russa. Então, assim, essas irresponsabilidades é o que a gente vem tentando nesses anos, cara, tirar e não tem um aparato, e aí eu sou completamente contra, máfia, o aparato de repressão. Eu sou a favor da descriminalização de plantas, de fungos, de qualquer coisa, porque é um desserviço, sabe? É um despropósito. Você criminalizar uma planta, ou um fungo, ou uma substância natural que seja, pela psicoatividade dela, ou por qualquer coisa que ela tenha. Você não tem que criminalizar a planta, você tem que investir em cultura. Então todo o aparato de repressão, sabe, de proibição, ele deveria ser canalizado para um aparato de cultura. Você tem educação. Você tem que ensinar as pessoas. E a pessoa com consciência, né, no alto do seu raciocínio lógico e da sua lucidez, escolher o que quer. Sabe? E é direito das pessoas escolher, porque eu quero tomar veneno. Cara, desculpa, mas é a escolha da pessoa. É a escolha dela. Então, porque a ayahuasca vai fazer mal. Cara, se você pegar uma cartela de um medicamento qualquer, tarja preta, e tomar ele inteiro, você vai passar mal. Sim. É perigoso você ir a óbito. Mas é um terreno muito fértil, né? Sim. Porque assim, as pessoas estão muito doentes. Muitas vezes não sabe nem mais a quem recorrer. Então, tanto quanto para um líder espiritual de uma igreja qualquer, é muito fácil você pegar essas pessoas que estão aí precisando de uma mensagem de apoio. Para um cara que mal intencionado, que conseguiu uma autoridade espiritual ali, xamânica, seja o que for. Prato cheio. Prato cheio, cara. Aí o que mais me preocupa eu acho que eu já ouvi você falando isso em algum lugar também. Que alguns lugares, né? Talvez, eu não sei se você já fez isso, mas que a pessoa pede para um líder. Não. A pessoa vai até um líder e o líder pede para a pessoa parar de tomar um medicamento, seja um tarja preta, um antidepressivo, o que for, para ir poder consagrar a ayahuasca. Aí você fala, mas qual o critério que esse líder tem? E o que ele sabe a fundo dessa pessoa, através de exame, seja através de conhecimento técnico, que ele possa pedir para ela parar de tomar. Não é muito arriscado e muito perigoso você pedir para alguém parar de tomar para você poder consagrar? Sim, é uma escolha que a pessoa precisa fazer, né? Então vamos lá, a pessoa já está fazendo um tratamento. E aí só que o que acontece muito, eu recebo muito esse tipo de situação, tá? A pessoa às vezes toma 2, 3, 4 medicamentos. E ela tá assim, cara, não tá funcionando. A coisa não tá, sabe, rompendo. Então tem anos que eu venho lutando contra determinado quadro e, cara, não tem uma resposta mais. O medicamento não está funcionando. A gente abre a possibilidade, fala, olha, é possível. Eu não tô te garantindo que isso vai funcionar. É uma possibilidade de fazer uma terapia de substituição. Assim como você está tomando um medicamento, a gente vai trocar por um outro medicamento. A gente vai fazer uma substituição. Se você pegar a bula do medicamento, ele inclusive instrui como é que é a forma correta de se fazer uma terapia de substituição. De substituir de forma segura um medicamento pelo outro. Então eu preciso primeiro ter total domínio dos mecanismos de funcionamento da ayahuasca. Eu preciso saber exatamente como ele funciona. E você precisa conhecer um pouco do mecanismo de funcionamento do medicamento. E, cara, o médico faz isso direto. Às vezes o médico pega e fala assim, não, esse medicamento já não tá mais surtindo o efeito que a gente espera, vamos trocar essa medicação porque você tem uma outra medicação que vai atuar com um outro mecanismo e a gente pode atingir o mesmo objetivo. Então isso é análise clínica. Né? Então você está fazendo uma análise clínica. E aí você analisou. A pessoa está tomando 4 medicamentos e não está funcionando? Olha, se você quiser, a gente pode fazer um experimento. Um experimento de substituição. Mas é arriscado? É arriscado. Então, porque assim, o cara, por mais que, sei lá, o médico ele substitui um pelo outro, mas o cara é médico, psiquiatra, né? Ele tem mas a gente tem médicos também.
Mas o psiquiatra do seu instituto? Sim, claro. Tá. Também temos médicos. E o bom disso tudo que está acontecendo é que a gente está reunindo cada vez mais médicos e, sabe, especialistas e pessoas de várias especialidades médicas. E que a gente tem uma troca. Então, nesse ponto, Máfia, o fato de estar dentro das pesquisas, dentro de universidade, dentro desse, sabe, desse grupo, então você tem uma nova medicina nascendo no mundo. Mas não é você, eu, Léo, aqui, vou pedir para você parar de tomar medicamento. Não, tipo, você não então, baseado nessas trocas com os médicos que a gente já tem, a gente sabe quais grupos de medicamento a gente pode substituir com segurança. Isso já tá mais do que mapeado. Mas você pede para ele prescrever e não vou... Pode, não. Hoje em dia eu nem faço isso mais. Porque a pessoa quer ter a experiência, ela quer ter a experiência e assim, gente, é muito claro. Olha, essa medicação que você usa, ela tem uma... E aí você abre a bula pra pessoa, olha. Então ela tem um tempo de vida no organismo de X, Y, Z. A maioria das vezes eu pergunto, você já ficou sem tomar essa medicação? A pessoa, direto eu fico. Quanto tempo máximo você já conseguiu ficar sem ela? 7 dias. Então tá bom. Não tem problema não. Se você já consegue ficar sem medicação 7 dias... Então, mas ainda tá agindo no organismo, sim, né? 7 dias. Tem tempo de vida. Porque pra começar o efeito em média de 20 dias, 7 dias, mesmo que ela fique 7 dias mas o tempo de vida dele no organismo, ele é um pouco mais curto. Então, cada caso, ele precisa ser muito criterioso e individual. E aí a pessoa, cara, então com 7 dias é seguro, a gente pode fazer esse você já tá acostumado a ficar 7 dias sem a medicação. Ok, então essa pessoa é tranquilo. Agora a pessoa, eu quero fazer a sessão com ayahuasca. Tá bom, não vou falar o nome de medicamento pra gente não tomar, né? Mas fala o nome de uma medicação. Falei, cara, essa medicação tem interação direta com o chá. Eu já recusei vários pacientes, várias pessoas que queriam participar da sessão. Falei, olha, infelizmente com essa medicação não é recomendado. Vai ter uma interação direta. Aí a pessoa, mas eu não consigo ficar sem tomar. Eu digo, então é melhor que não tome o chá. Melhor que não. Porque eu não tô fazendo isso por dinheiro. Eu não preciso que você venha tomar o chá pra eu aumentar minha renda. Cara, eu faço isso aqui por amor. É uma outra pegada. Eu faço isso por um outro objetivo espiritual. Agora, o ponto é, eu não preciso do seu dinheiro. Não precisa. Tem pessoas que tomam chá e não pagam nada. Então, assim, não é o dinheiro que move esse negócio. Não é o dinheiro que move o que tá nos movendo agora. Então, é a responsabilidade acima de qualquer coisa. E aí, cara, a sua medicação tem interação com o chá. Não vamos fazer. Então, eu já recusei muitos pacientes, inclusive na família. Tem várias pessoas, né? Que, nossa, Léo, mas até fulano aqui, seu primo precisa tomar o chá. Eu digo, não vou aplicar. Porque o quadro clínico eu já conheço. Sim. Então, eu não vou fazer isso. Né? Assumir essa responsabilidade. Daquilo que eu falei logo no começo. O custo e o benefício. Sim. O custo, que é do risco, ele pode ser muito alto. Sim. E o benefício, às vezes, ele pode não compensar tanto. Sim. Então não vale a pena. Então, cara, então cada caso, Máfia, precisa ser analisado com muito critério e individual. Não existe geral é assim. Não, é individual, muito particular. Em muitos casos, que às vezes não é recomendado o uso da ayahuasca, eu como pesquisador e como cientista e como, sabe, um corpo médico bastante robusto, eu assumo algumas responsabilidades, alguns riscos às vezes. Essa pessoa é diagnosticada com esse quadro, mas ela quer tomar o chá. Aí eu vou fazer uma entrevista com a pessoa. O que você está buscando? E às vezes ali naquela entrevista, você já, numa anamnese individual, né? Naquela entrevista com a pessoa, eu tenho um radar pra doido, que é uma coisa assim... absurdo, meu radar funciona muito bem. Às vezes, uns 5 minutos de conversa com a pessoa, você já vê, cara, não te recomendo tomar o chá. Só que se eu não aplicar, cara, ele vai achar isso na internet. Ele vai achar um lugar desse que não tem anamnese nenhuma, que não tem responsabilidade nenhuma, e vão acabar aplicando o chá nesse cara. E ele pode ter um resultado. De um jeito ou de outro, ele vai. Então, já que de um jeito ou de outro ele vai, deixa eu pelo menos, um negócio chamado contenção de danos. Deixa eu pelo menos conter os danos aqui desse pacato cidadão, que pelo menos eu consigo fazer isso de uma forma segura. Baseado no conhecimento científico, sabe? Um café com leite. Exato. Não, às vezes você dá uma microdose pra pessoa, o efeito é psicológico. Já fiz isso muitas vezes. Sim, um placebo. Você dá um placebo. E o cara entra na força, por incrível que pareça. E aí ele tem os efeitos, e ele faz um relato e tal. E eu já provei isso pra pessoas da minha equipe. A Luísa que veio aqui, outros da minha equipe, falou, olha só, eu tô servindo uma microdose, que é uma dose que você poderia servir pra uma criança, pra um cachorro. Se você quiser dar aquela microdose, ela não vai ter o efeito. Só que como aquilo é muito escuro, e se você misturar com água, aquilo vira uma água escura, a pessoa toma, e às vezes ela tomou uma microdose achando que tomou o chá. Cara, a microdose é super segura. Aí você começou todo um trabalho psicológico com aquela pessoa. E você foi trabalhando o psicológico dela,
com o efeito placebo da água suja, você conseguiu fazer que a pessoa fique 7 dias sem medicamento. Aí daqui a pouco, com psicoterapia, mais 7 dias e tal. Daqui a pouco a pessoa tá 15 dias sem tomar o medicamento. Aí você, vamos tomar um chá agora. Aí você aumenta um pouquinho a dose. Aí você regulou a dose, a pessoa continua bem, continua estável. Aí pronto, você começou um outro ciclo. Eu tenho, máfia, assim, não é um, não é dois, são milhares de casos nesses anos todos, que a pessoa tomava 3, 4, 5 medicamentos. E hoje a pessoa às vezes toma um. Cara, eu não tô numa guerra, numa cruzada contra os medicamentos, a gente precisa deles. Sim. Eu tomo medicamentos alopáticos. Faz parte da vida hoje. A gente tem algumas coisas, cara, você tem que tomar alguns medicamentos. Mas não faz sentido a pessoa que toma 8 medicamentos e vive à base de remédios. E ela toma um remédio pra dormir, um pra acordar, um outro pra não matar o coleguinha, o outro pra conseguir sorrir. Cara, é uma vida, desculpa, de merda. Mas assim, essa pessoa, ela precisa ter uma outra opção. Então o que a gente faz nessa contenção de danos, às vezes, você substitui os 5 dos medicamentos. A pessoa tomava 8. Se ela deixou de tomar 5, já valeu a pena. E a terapia de substituição, ela é temporária. Então a pessoa, ela não vai ficar o resto da vida, não, porque eu tô vendendo a ayahuasca, e aí eu vou tirar a pessoa da farmácia e vou botar ela consumindo meu chá e ela fica consumindo da minha farmácia. Isso não existe. Então toda a terapia acompanhada de microdosagem com a ayahuasca, ela tem um tempo determinado. Cara, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, encerra. E fim. Eu não tô vendendo ayahuasca pra ninguém. Aquilo ali é uma forma de dar uma melhor qualidade de vida pra pessoa. Que tomava 8 medicamentos, agora toma 3. Cara, na matemática valeu a pena pra essa pessoa. Então ela tomava 8, agora toma 3. Você não tem uma sobrecarga hepática, você tem uma série de outros efeitos colaterais. Não tem nenhum medicamento que você tome que não tem efeitos colaterais. Sim. Se você ler a bula do remédio, você para de tomar ele. Isso é fato. Nem toma. Você nem tem coragem de falar, não, essa dorzinha de cabeça eu prefiro ficar com ela, do que o tanto de coisa que isso traz. Então, às vezes, é aquilo que eu tô falando. O efeito colateral pode ser muito pior do que o que você tá procurando curar. Então, cara, convive com isso. Então, para aquela pessoa que tomava 8 medicamentos e agora toma 3, valeu a pena. Agora, tem pessoas que, cara, não vai ter jeito. E a gente tem que ter esse critério. Por quê? Se não é um objetivo financeiro, se eu não tô procurando tomar dinheiro da pessoa, cara, o que a gente tá buscando é o bem-estar, é a evolução do ser humano, sabe? É uma melhor qualidade de vida desse ser humano, dele se tornar um humano melhor. Cara, então a gente pode abrir essas análises e fazer isso de uma forma consciente, segura, sabe? Com um embasamento científico, enfim. Tudo pode ser feito de forma segura. Até pessoas de esquizofrenia. Então, às vezes, esquizofrênico não pode tomar o chá. Já apliquei em vários. E assumi o risco. E assim, com a dose adequada, com o acompanhamento adequado, com uma série de coisas. Não é só ir lá e dar o chá pro esquizofrênico. Não é. Então é isso que precisa ser desmistificado. Essa informação, cara, da segurança do chá, mas das contraindicações que ele tem. Isso está muito claro. Isso está muito... precisa estar na massa do cérebro das pessoas, sabe? Então, assim, nada como trazer informação descontaminada, sabe? Trazer pra pessoa, cara, realidade, não precisa ficar floreando as coisas e tentando minimizar, sabe? E romantizando as coisas. Não, isso é coisa de idiota. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo, assim, de histórias que eu já ouvi, não sei se é verdade, se não, se você já presenciou algo do tipo, mas de lugares mal intencionados, no qual a pessoa faz uma anamnese, e aí ele, com aquela anamnese, eu tenho todas as suas informações, quais os medos que você tem, o que você já tomou, quais os problemas familiares, enfim, eu tenho uma leitura da sua vida, e a partir daquilo, eu faço uma leitura quente, né? A partir do momento que você consagra e que você tá na força, aí entram outros elementos em meio a essa cerimônia, uma pessoa que incorpora e que vai falar exatamente a palavra que você queria ouvir, aí você fala, nossa, agora eu tô no lugar aqui. Pronto, aqui é real. Aqui é real. Acontece isso? Muito. Acontece muito. E isso, cara, é desesperador, sabe? Então, muitos lugares, né, que tem esse tipo de manifestação espiritual, as pessoas estão... E aí, esse aqui que é o grande X da questão que precisa ser colocado em discussão. Estão pegando uma ferramenta que é uma ferramenta incrível para a expansão da consciência, na nossa visão científica e terapêutica, é uma ferramenta para você rebocar, para você, sabe, subir aí o nível de consciência do ser humano para uma próxima espécie, para um próximo tipo de ser humano. E uma apropriação também, né, de cultura, né? Para além da apropriação da cultura, uma manipulação espiritual de uma espiritualidade usando dados quentes, porque hoje todo mundo tem acesso a tudo. Era da informação, você não precisa ir muito longe do Instagram da pessoa para saber exatamente o que ela faz, enfim, do que ela gosta, e você direciona toda uma espiritualidade mal intencionada, né? Uma espiritualidade charlatã, né?
pra cima de uma pessoa que às vezes tá numa busca genuína. A busca da pessoa, às vezes, cara, eu quero me conectar. Mesmo, né? Cara, eu queria muito saber mais sobre isso, sobre aquilo e tal. E aí você tem essa má intenção desses, né, vamos dizer assim, pseudo-gurus aí espirituais que estão trazendo segredos. Todo mundo tem aquele, sabe, aquela curiosidadezinha. Todo ser humano tem um pouco de curiosidade. Quem nunca foi pego por um anzol de curiosidade? Cara, eu mesmo fui pego por um anzol de curiosidade, mas há que se tomar muito cuidado e ter muito critério com relação a isso, que isso acontece demais. Então, e é exatamente do jeito que eu narrei. Do jeito que você narrou, exatamente do jeito que você narrou. Eu já fui perseguido em muitos lugares, já consegui fechar casas ayahuasqueiras. Apesar de ser um dirigente ayahuasqueiro, que ter uma casa ayahuasqueira, eu já consegui fechar uma outra casa. Cara, porque o que aquele pessoal tava fazendo contradiz todos os princípios espirituais de qualquer lugar que você possa imaginar. E aí, cara, o cara tá usando o chá pra manipular pessoas, tá usando o chá pra poder oferir, sabe, lucros enfim, e benefícios e uma série de coisas. Cara, e tá manipulando as pessoas e tá, cara, formando um exército. Formando, né? Um monte, cara. Exército e aí, de minions ali. Por isso exatamente, por isso que no Instituto eu obrigo as pessoas a estudar. E não a estudar nada autoral. Ela vai estudar uma sequência de obras de grandes mestres de que vão fazer essa pessoa refletir. Sabe, mestres de 2, de 3, de 4 mil anos atrás. Pessoas que deixaram verdadeiras marcas no campo psíquico do ser humano. E elas vão, sabe, acessar o conhecimento desses grandes homens que tiveram aqui, que pisaram aqui e que, cara, são pensadores, são filósofos, são, sabe, pessoas que tiveram algo a mais para acrescentar, que deixaram pegadas indeléveis no inconsciente humano. Então eu praticamente obrigo, porque as pessoas não querem ler mais, mas eu obrigo as pessoas, ó, você quer acessar determinada medicina, precisa cumprir uma agenda X de livros. E aí depois a gente senta, a gente vai trocar uma ideia, eu vou saber se você tá lendo, o que você absorveu disso, o que ficou disso. E nisso você cria uma linha de conhecimento para poder fazer com que essa pessoa, absorvendo conhecimento, não caia nessas presepadas. Que é uma venda da esperança, exatamente, né? No final das contas. Exatamente. A venda da cura, pô, vou te levar pra um lugar além, pô, cara, é vil, né? É vil, né? É vil, é cruel isso, cruel, sabe? Demais. É criminoso. Criminoso. Cara, tem umas perguntas rápidas aqui. Vamos lá. Nossa, eu tinha tanta coisa aqui, mas... Vamos lá, Su. Eu tô com tempo, não sei você. Quando alguém chega pela primeira vez, o que você acha que ela tá buscando de verdade? Cara, isso varia muito. Cada pessoa tem um incômodo, uma busca, sabe? É movido por algo. Então, muita gente vai pela curiosidade. Muita gente vai porque eu vi o famoso fulano indo. E aí, cara, se o famoso foi e como essa pessoa é uma referência pra mim, logo isso deve ser bom pra mim também. Então, são N as buscas e os motivos que levam as pessoas. Não tem o mais comum de mais comum não, mas vamos dizer assim que um denominador comum seria a busca por pelo conhecimento desse universo, vamos dizer assim, universo redentor, esse universo espiritual, esse universo transcendental. As pessoas querem saber o que tem depois. Então a grande, sabe, o que incomoda o ser humano lá no fundo, porque todos os medos humanos, eles são amarrados num medo basal, que é o medo da morte. Sim. E esse medo da morte, na verdade, todo mundo conscientemente sabe que não vai sair vivo dessa. Sabe, a morte ela já é um fato. Sim. Você chegou e você vai sair. A única certeza da vida. A única certeza da vida é a morte. Mas o que espanta, o que assusta e assombra as pessoas é exatamente o que vem depois. É essa curiosidade, o não saber o que vem depois é o que assombra. Ela pode ir onde ela for que ela nunca vai saber. Não vai ter essa resposta. Por mais que eu traga aqui várias pessoas que falam dessa temática, mas... Cara, a certeza ela não vai ter. E aí, a oportunidade que as medicinas trazem é de você enxergar pelo buraco da fechadura que tem algo depois. Você fala, cara... Pode ser possível que tenha algo depois. Então te abre para a possibilidade. Você parte de uma certeza que não sei, mas para uma possibilidade de, cara, tem algo. Vamos investigar um pouco do que pode ser esse algo? Você acha que isso é maior do que a moda e o hype das pessoas que chegam? O hype também, porque as pessoas estão com assim, a profundidade, né, muito rasas. Desse mundo agora de 15 segundos. E se você não prender a atenção da pessoa em 3, você já perdeu a pessoa. Então, assim, as pessoas estão com concentração de peixe. E aí, irmão, é muito difícil você abordar questões profundas, filosóficas. Você bota a pessoa para ler Sócrates, Platão, sabe? E a pessoa não, ela tá
sabe, só três Faz um resumo aí pra mim. Resume pra mim aí. Cara, pelo amor de Deus. Então, o professor Clóvis fala muito disso e eu acho muito legal. Eu só sei que nada sei porque o Sócrates falou isso lá atrás, mano. Eu 2.500 anos, também. Puta, gente boníssima. Muito gente boa. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao falar de ayahuasca? Cara, querer convencer o coleguinha. Cara, a experiência foi incrível, você tem que ir. Ele vira o evangelista do chá. Sabe, ele vira o... Sabe, o crentão. É o crentão da próxima... E virou só mais uma religião. Então, assim, eu sempre digo isso. Cara, as pessoas sempre vão te entregar uma chave. Você não precisa ficar distribuindo a informação, virando o evangelista, sabe, do chá. Senta no ponto do ônibus. Você conhece a ayahuasca? Sabe? Você chegou na reunião da família e lá vem domingo de manhã você vai bater na porta dos... Você tem um minuto pra ouvir a palavra do chá. Então, assim, não seja essa pessoa, sabe? As pessoas vão vir até você se você já teve uma experiência, se você... Isso te transformou de alguma forma, as pessoas vão ver em você a mudança. Então, a amiga que estava aqui ainda há pouco, ela tomou o chá pela primeira vez. E foi tão incrível que ela tá assim, cara, me dá uma palavra, como é que eu vou conseguir convencer a minha mãe de tomar esse chá? Eu falei assim, você não vai conseguir convencer ela. Você não vai conseguir convencer. Sabe por quê? Porque você é um mau exemplo. Você tem 18 anos que você só dá dor de cabeça. Então, assim, ela precisa ver em você mudanças. O que você não disser vai falar mais alto do que qualquer palavra sua. Verdade. Então, nas suas atitudes, e ela é sua mãe, ela limpa a sua bunda desde que você nasceu. Cara, uma expressão facial sua, ela tem um raio-x seu. Sim. Então, ninguém te conhece mais do que ela. Uma atitude sua que mudar de fato, ela vai perceber essa mudança. Isso vai chamar a atenção. E ela vai te procurar saber o que está acontecendo. Então, as pessoas vão te procurar. Elas vão te entregar chaves. Aí, de repente, a pessoa que nunca leu um livro na vida tá sentada lendo um livro. Aí, 3 semanas depois, a pessoa tá lendo outro livro. Aí depois, mais algumas semanas, a pessoa tá lendo um terceiro livro. Cara, essa pessoa nunca leu nenhum. E aí, num período de 2 meses, ela tá lendo 3 livros, alguma coisa mudou. Sim. Aí, de repente, essa pessoa nunca lavou uma louça suja na pia. De repente, essa pessoa tá lavando a própria louça que ela usou e... Quem te conhece tá percebendo algumas coisas. Sim. Daí, no decorrer do tempo, ela... O que você tá fazendo? Não, eu tô participando, assim, tive uma experiência assim, assado, cozido e frito e tal. E explica a experiência, a pessoa... Interessante. E pronto, a semente ficou. E essa pessoa vai procurar. A pior coisa que alguém pode fazer, então, resumindo a pergunta, não ofereça pra ninguém. Você teve a sua experiência, cara, que a sua transformação seja as suas palavras, sabe? Que a sua transformação seja a mensagem. Que você seja o que o apóstolo Paulo fala, cara, carta viva. Sim. Pra você ser carta viva, irmão, você tem que estar transportando a carta. Você tem que ser a carta. É o que serve pra qualquer líder, né? Exatamente. Então seja uma carta viva. Pregando o que você gostaria, cara, que as pessoas... não seja o evangelista do chá. Cara, deixa as pessoas te procurarem. Muito bom, cara, muito bom. Em que ponto a espiritualidade vira marketing e status e elevação espiritual? Cara, qualquer guru mal intencionado hoje, ele pode manipular as pessoas com qualquer coisa, com um mínimo de conhecimento que tenha um pouquinho além do que as pessoas têm, sabe, de conhecimento. Ele pode, sabe, virar um Tim Tones da vida, um louco, um psicopata. Cara... Que ponto? Repete a pergunta. Em que ponto a espiritualidade vira marketing e status e elevação espiritual? Quando ela perde o propósito. Tá. Cara, quando ela perdeu o propósito genuíno dela. Qual que é o propósito das medicinas? Né? Cara, aí já é uma visão minha particular, tá bom? Isso não é verdade absoluta pra lugar nenhum. É só a minha visão das medicinas. As medicinas são catalisadores. O que é um catalisador? É algo que vai acelerar algum processo. Ela vai acelerar um processo que levaria 20 anos pra poder chegar nele, às vezes você vai levar 2. Então isso é um catalisador, algo que acelerou um processo que já aconteceria, tá bom? Dessa forma, as medicinas são catalisadores. Quando se perde esse propósito da medicina como ferramenta, como um expansor da consciência, como um agente que vai criar uma massa crítica de consciências despertas e que com essas consciências despertas a gente vai rebocar essa consciência do humano para um próximo patamar. Se as medicinas perderem esse propósito, se a espiritualidade perder esse propósito, aí, cara, a coisa degringolou. Ali já virou business, virou qualquer outra coisa. Já virou esquizofrenia, já virou, sabe, histeria coletiva, vira um monte de outras coisas. Projeto de poder. Projeto de poder que não tem nada a ver com espiritualidade. Manipulação de massa. Que é o que muito acontece. Né? Muito. E tem histórias aí, inclusive de uma grande aí que em momento de eleição teve... Eu não vou nem falar qual e nem foi qual atitude que teve. Não, senão vou tomar pedrada.
A ayahuasca não tem Bíblia, não tem inferno e não tem fala em pecado, mas se existe ritual, líder, doutrina informal, promessa de transformação e pertencimento, qual é a diferença prática entre isso e uma religião? Nenhuma diferença. É uma religião. A ayahuasca é uma religião. Todas as religiões ayahuasqueiras no Brasil só são possíveis exercer o seu culto porque são instituições religiosas. Todo CNPJ ayahuasqueiro, ele obrigatoriamente, por força de regulamentação, tem que ser igreja. Não pode ser só um centro terapêutico. A nossa associação... Mesmo sem ter um lugar físico? Mesmo sem ter um lugar físico. Então, se você registrou um CNPJ, ele tem que ser um CNPJ de igreja. Então, a gente colocou alguns quinais para poder a gente ter essa, vamos dizer, a forma legal. A nossa intenção e nosso desejo é nesse tempo de conscientização e com várias atividades que a gente tem feito de conscientização, trazendo parlamentares para essa discussão, trazendo, né, o Congresso para essa discussão, é exatamente... cara, a gente precisa tirar isso um pouco desse... apresentando evidências científicas que tem um uso benéfico, terapêutico disso, para sair só da esfera religiosa. Então, quando você tem o ritual, você tem o mito, você tem a doutrina, cara, é uma religião. Então você não tem como escapar do formato. Mas o cara que ele não gosta de igreja, ele não gosta dos líderes espirituais, ele fala, não, eu vou pra ayahuasca, eu vou pra um outro caminho, eu vou pra um caminho xamânico aqui. Ele tá indo pra igreja também. Tá indo pra igreja também. Caraca. Ele acaba caindo. Agora, a ferramenta em si pode ser utilizada sem esse contexto religioso, desde que a pessoa esteja bem orientada. Então, se chegou num lugar e tem alguma doutrinação, cara, já é religião. Agora, se qualquer lugar que você for, que a ayahuasca não é usada como doutrinação, só pode... Tem muitas religiões ayahuasqueiras que você só pode expandir dentro do inário, ou dentro da doutrina, ou dentro disso, ou dentro daquela... É uma ferramenta de expansão de consciência, para te levar para outras dimensões, para outros lugares. E se eu coloco a expansão só restrita ao inário e à doutrina, eu coloquei, cara... sabe, uma limitação criminosa em algo que é absurdamente grande. Então, eu pego uma expansão que poderia ser para transformação da vida, para transformação do ser humano para um próximo patamar de existência e coloco ele dentro de uma doutrina, dentro de uma lâmpadazinha, dentro, sabe, poderes cósmicos fenomenais, dentro de uma lâmpadazinha, lembra do Aladim? Então, você restringiu o funcionamento e o potencial da medicina, que ela tem um potencial muito maior do que isso, né? Então, você tem formas, é por isso que a gente obriga as pessoas a estudarem, cara, vários temas, de várias cosmogonias, de vários entendimentos. Então, a pessoa que segue o que eu chamo de a trilha do conhecimento, a nossa trilha do conhecimento, cara, ela começa dos indígenas, passa pelos hindus, passa pelos todas as cosmogonias do planeta. A gente contempla na linha de estudos, né, na nossa jornada do conhecimento, para que a pessoa tenha um outro... Cara, o que os sufis pensam? E aí eu pego lá na segunda etapa das leituras, o pessoal entra no sufi, Léo, que leitura maravilhosa, onde você encontrou isso? Cara, nesses anos todos, percorrendo, estudando, vendo vários lugares do mundo, várias manifestações do divino em vários lugares do mundo, você consegue perceber a visão daquelas pessoas do que é o divino. E aí, respeitando aquela cultura, eles têm tesouros, às vezes, para apresentar. Então, o que eu obrigo as pessoas, cara, segue uma linha de estudos que vai abrir a sua percepção de não só de um Deus, sabe, do cristianismo. Cara, Deus em todas as suas formas e apresentações no planeta. Então, tem lugares do planeta que nunca ouviram a mensagem do evangelho. Sim. E só por isso as pessoas não têm uma espiritualidade, não têm um conceito de Deus, ou, enfim, não estão cultuando de alguma forma, não estão exercendo uma espiritualidade. É um contrassenso, uma idiotice muito grande você pensar isso. 2/3 da população nunca viram o nosso livro sagrado. Cara, o nosso livro sagrado não vai fazer sentido nenhum para aquelas pessoas. E qual que é o problema disso? Cada vez mais eu acredito menos em tudo que está escrito na Bíblia. Sim. A Bíblia é a mãe das heresias. Você acredita que nesse universo ayahuasqueiro o medo do inferno foi substituído pelo medo de não evoluir? Com certeza. Com certeza. Porque veja bem, todas as religiões do mundo exploram o medo. As religiões constituídas, elas sempre arrumam um jeito de manipular as pessoas e de ter a fidelidade das pessoas pelo medo. Tudo que é construído pelo medo, por esse tipo de vibração, irmão, culpa, já tem um negócio, é culpa. Medo. Então a igreja explorou por muitos séculos o medo e a culpa das pessoas. E aí o motivo das pessoas irem pra missa ou pro culto, é sempre o medo do inferno.
E aí o medo do inferno é a mola motriz dessa espiritualidade toda do cara. Então a motivação tá errada. Eu tenho discussões, sou teólogo, eu tenho discussões às vezes com pastores, com teólogos, que eles olham, Léo, mas com esse negócio de chá você vai pro inferno. Eu falo, eu tô muito tranquilo de ir pro inferno. Eu tô muito tranquilo, eu não tenho medo. A minha motivação de fazer o que faço não é o medo do inferno. Então, se eu sirvo a Deus por medo de ir pro inferno, a motivação tá errada. Agora, eu sirvo a Deus porque eu não tenho uma outra coisa a fazer na vida senão servi-lo, é por amor. Então, independente da ameaça que tenha, se tiver que ir pro inferno, eu vou pro inferno. Agora, eu sirvo a Deus não é pelo medo de ir pro inferno, é porque eu não consigo fazer outra coisa que não servi-lo. E outra, não serviria jamais a um Deus que eu conseguisse compreendê-lo. Por quê? Se eu consigo compreendê-lo, logo ele cabe na minha mente. Se ele cabe na minha mente, já não é Deus mais. Já tá manifesto. Se tá manifesto, já não é Deus. Então, ao incognoscível, ao que não tem entendimento, aquilo que não tá, que nenhum olho viu, que sabe que ouvido nenhum ouviu, que nunca chegou nem no coração do homem, é isso aí, é esse Deus que eu tô procurando. Esse Deus que é a busca. Então, nesse contexto xamânico e ayahuasqueiro, sim, o medo da não evolução, de vai para zonas umbralinas, ou vai para isso, ou vai para aquilo. Construções e construções. Mas todas elas têm como denominador comum o medo, exploram o medo das pessoas. E não, a vibração é outra, sabe? É pelo desejo, pelo amor, a vibração lá para cima. Mas um discurso de venda, o não evoluir, não é um discurso tão forte quanto esse? Com certeza, né? Com certeza. Não, você não vai evoluir então, você não tá preparado, você não vai tomar, então você não vai evoluir, fica aí na sua. Cara, é um discurso potente também, né? Pra quem tá na merda, né? Tipo... Com certeza. Muito potente. E tem um efeito psicológico absurdo. Cara, tô todo mundo indo, só eu vou ficar pra trás. Tomando lá, estão evoluindo, eu tô aqui. E eu vou ficar pra trás e tal, não sei o quê. Então, assim, o que eu sempre digo pras pessoas é, cara, tenha... O apóstolo Paulo fala muito disso. Ele fala disso. Da gente prestar a Deus um culto racional. O que ele tá dizendo é, cara, não perca a lucidez. Sabe, não perca a sua racionalidade em nome de uma fé cega. Conheça a ti mesmo. Examine as coisas, cara. Examine a ti mesmo, tá lá, 2.500 anos, sabe? No templo de Delfos, na Grécia. Cara, conhece a ti mesmo. Então esse é o caminho para se conhecer o universo e aos deuses, é o que dizia no templo de Delfos. Então assim, até para você ter uma visão crítica de qualquer coisa, cara, conheça. Então eu sempre digo às pessoas, não parta dessa vida sem ter feito essa experiência pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, pra você ter uma crítica pra fazer. Léo, realmente você falou que, cara, poderia ser uma merda e foi. Pode ser, pode acontecer. Então, mas tenha senso crítico. Tenha, sabe, essa visão apropriada e não a visão que você comprou de terceiro. Então, a pior coisa que alguém pode fazer, não, porque eu vi que o fulano falou que isso era péssimo e aí eu acredito no que o fulano tá dizendo. Ok, é uma forma de ver as coisas, mas... Eu, assim, complementando, assim, pô, se você tiver vontade, vai lá, experimenta, uma dose pequena, num lugar consciente. Mas se não te fizer também, cara, tipo, mano... Você tá bem? A minha visão. Você tá bem? Você tá propagando bem pra sociedade? Você tá respeitando seu vizinho, respeitando seu filho, sua mulher, a sociedade? Beleza. Tá bom, irmão. Não é porque tá todo mundo fazendo que você tem que fazer. Que eu vou fazer, fazer. Exatamente. Eu também compartilho dessa opinião. Tem muita gente que às vezes vem tomar o chá e eu faço a pergunta, o que te traz aqui? Por que você veio procurar a experiência com chá? Porque fulano veio e tal. E eu mando na lata, eu fico, não toma não. Vai pra rave, vai fazer outras coisas, vai usar droga, sei lá, vai experimentar outras coisas. Se a sua busca é porque o outro foi, não já tá com o propósito errado. O propósito já tá errado, já desvirtuou. Então a busca sua tem que ser genuína. Cara, não, eu tenho coisas ainda que eu acho que eu preciso. Eu recebo muitas pessoas, Máfia, muitas pessoas. Uma vez eu recebi uma grande amiga de muitos anos, mas ela nunca tinha tomado chá. Aí, muitos anos, ela me ouvindo, falando em outros lugares e vendo transformação de outras pessoas, ela resolvi, eu vou tomar. Eu nunca te ofereci, mas tá vindo, bem-vinda e vai ser um prazer. Aí teve, a experiência foi incrível. Cara, 4 horas, ela chorou muito, foi muito emocionante. Enfim, as visitações que ela teve e os fenômenos que aconteceram. E aí no final ela falou assim, cara, te devo muito dinheiro. Eu falei assim, mas por quê? Eu faço terapia há 12 anos. E há 12 anos a gente não tinha chegado nem ainda na superfície do que era o problema. Nessas 4 horas aqui foi um mergulho no inconsciente tão profundo, eu já sei qual é o problema, já sei que tá resolvido e, cara, vou mandar minha terapeuta embora. Porque os 12 anos de terapia que eu fiz com ela é cara. Os 12 anos que eu fiz com ela não resolveu. Agora eu tenho consciência, colocou luz em cima do que estava escuro. Agora sei o que é. Então, o potencial que as medicinas têm, Mafia, é exatamente remir o tempo.
Então, você pode fazer 12 anos de terapia? Pode. E você pode fazer 4 horas de terapia e ter o mesmo resultado. Só colocando um contraponto em cima disso, esses depoimentos, né, que muitas vezes as pessoas emocionadas acabam tendo em cerimônias, e muitas vezes é gravado isso, né? Pô, coloca o microfone lá, vamos gravar o que a pessoa... Pô, a pessoa tá emocionada em meio a várias outras pessoas e dá um depoimento de que foi legal e tal. Isso muitas vezes é usado como marketing para outras... um marketing indireto, né? De que assim... Não é você falando, ó, venham tomar porque isso aqui vai fazer... Mas assim, a outra pessoa tá falando, funcionou para ela, pô, pode ser que funcione para mim. É um discurso até mais potencial, né? Pensando como marketing, publicidade. Isso que eu vi que tem no seu Instagram também vários relatos. Isso de alguma forma também não é um pouco... Eu não digo que é antiético, porque a pessoa tá dando o depoimento dela ali porque ela quer. Mas também não pega um pouco pesado numa pessoa que tá com uma depressão, precisando de... Pô, e outra pessoa ali tá dando o relato que aconteceu e que foi assim. E foi bom pra ela. E que foi bom. Tipo, não é um artefato às vezes, muito potente para convencer? Então, às vezes, esse depoimento vem de uma caminhada longa de resultados e que gerou, sabe, genuinamente ali aquele depoimento daquela pessoa. Às vezes não é só de uma sessão, né? Um depoimento pós-sessão que na semana seguinte já, cara, voltou tudo ao normal e a pessoa até se arrependeu de ter dado aquele depoimento. Isso pode acontecer. O ponto aqui o ponto de observação dessa pessoa tá num outro lugar. Vem de um resultado, né, que ele vem de uma caminhada. Mas o ponto aqui que é interessante se observar, eu fui completamente avesso a redes sociais. Eu não tinha, até pouco tempo atrás, eu não tinha nenhuma redes sociais. Eu era contra. Eu disse, cara, não é esse o objetivo. Não é assim. E eu sempre fui contra. E as meninas, Léo, tem que ter redes sociais. Cara, sou um dos últimos a ter entrado para as redes sociais. Permiti que se fizesse. Tá bom, façam, mas cuidem de vocês. Eu nem vou entrar nesse negócio. Sou de uma outra geração, tá bom? E aí, cara, foi com muito custo. Aí, não bastasse uma rede social, ainda me enfiaram 2. Que ainda tinha que ter a minha, tinha que ter a do Instituto, e tinha que não sei o quê. E eu sempre fui radicalmente contra essas coisas. Mas, infelizmente, o mundo que a gente vive é um mundo que assiste a isso. E é um mundo que, se a pessoa não tiver 1 milhão de seguidores, ela não tem relevância. E é um mundo que, se não tiver um tal de prova social... Eu tive uma reunião uma vez com... O depoimento é a prova social. Eu tive uma reunião com social media há muito tempo atrás. E aí ele veio, não, Léo, porque é o seguinte, a gente precisa imprimir a sua autoridade. Eu disse, cara, eu faço isso há 17 anos, sabe? Cara, já apliquei chá em ministros, em desembargadores, em senadores, em deputados, em generais de exército, em delegados, em tantas autoridades. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Não, Léo, mas é porque nas redes sociais tem que ter a prova social. Cara, eu vou fazer o meu trabalho. É isso que eu tenho que fazer. E não paro de fazer o meu trabalho. O problema é que você vê pessoas que não têm conhecimento, que não têm perícia, que não são prudentes, que não têm, que são negligentes, ganhando uma massa de pessoas desavisadas, de pessoas que estão só consumindo conteúdos rápidos, e essas pessoas que estão e que têm intenções escusas por trás daquilo ali, né? Das figuras que você mostrou ali, um pessoal que eu já conheço, sei até quantos milhões que eles ganharam vendendo aquela porcaria ali de animal de poder, que é um engodo. Aquilo ali é estão vendendo nada pras pessoas. Um lixo. Né? Um lixo pras pessoas. E, cara, o cara já faturou mais de 2 milhões só com aquela porcaria ali. Cara, e aí você olha para aquilo ali, te corta o coração. Você fala, cara, a informação descontaminada, sabe? A informação boa, a informação científica não tá chegando para essas pessoas. E aí, como o mecanismo exige que se funcione... Cara, se você não tiver prova social, você não é ninguém. Se você não tiver seguidores, o sistema ele funciona de uma forma... Né? Que se não tiver autoridade, ninguém te escuta. Então, você acaba tendo que moldar ou ceder a determinadas coisas. Ah, tá bom. Eu nunca tive... Se você pegar minhas redes sociais, não tinha esse negócio de depoimentos. E aí, de algum tempo pra cá, eu fiquei, não, Léo, porque pra prova social tem que ter as pessoas. Tá, se eu fosse colocar o depoimento de todo mundo que já passou por aqui, cara, de gente famosa, de gente importante, de gente que, se todo mundo fosse gravar um depoimento desse aí, ia ter que ter um Instagram só de depoimento. De gente famosa, de gente isso, de gente aquilo, que tiveram experiências extremamente transformadoras, mas que ninguém nunca falou nada. Então, assim,
pelo crescimento dos maus, sabe? Pelo crescimento dos mal intencionados, pela, sabe, essa xamanização absurda que tá acontecendo. E por esse crescimento, esse consumo exacerbado de informação atravessada, Você não tem como ficar de fora. não tem como ficar de fora. Aí você fica refém de, cara, o modelo é esse. Se não fizer assim, as pessoas não te veem. Fala, tá bom, então coloca aí. Mas eu também nunca fui a favor. Se você olhar a data da criação das minhas redes sociais, você fala, cara, esse cara chegou agora. Mas tem quase 18 anos que eu tô nessa jornada. Só que as pessoas não sabem. Né? E aí o povo falou, Léo, infelizmente, você tem uma autoridade enorme, mas as pessoas não sabem. E eu falo, tá bom. Não adianta você ter doutorado, você ter... Cara, pode ser o que for. Se as pessoas não souberem disso, você não fez nada com essa informação. Sendo obrigado, né? Sendo obrigado. Então, o mundo é assim. A gente só tá seguindo aí, tentando minimizar os estragos. É sempre, máfia, sempre contenção de danos. A gente sempre tá nessa, sabe? O objetivo da investigação científica, dessa busca mais científica, terapêutica, é exatamente informação descontaminada, trazer para as pessoas a realidade, como funciona, segurança para as pessoas poderem participar e terem essas experiências. Eu trouxe um líder também, filho de pajé, Tauarro, veio do Acre. Sim. Entrevistei aqui. E ele começou a usar redes sociais também, tinha várias dúvidas de como usar, então, tipo, não tem como fugir disso. É isso. O mundo é assim. Cara do Acre. Cara, tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada um, para entender um pouco mais de você, do que você gosta, e uma música que traga uma memória afetiva de você. A música da sua vida. Bom. Qual seria? Caramba, a música da vida, eu vi essa pergunta e eu fiquei, cara, eu gosto de tanta coisa. Uma vez só um parênteses, pra gente finalizar, eu tava num restaurante de um amigo meu e tal, e sentado, e aí sentou uma senhora, que ela é da Sérvia, e ela sentou e falante, e aquela coisa toda, e tararara, eu nunca tinha visto essa pessoa, eu tô sentado na minha cadeira, quietinho, sem procurar assunto com ninguém, de repente ela me cutuca e fala assim, porque eu sou médium, sabia? E eu olhei pra ela e falei, que coisa boa, você é médium, né? Isso é uma coisa importante, eu sou pequeno, você é médium, deve ter um grande né? Mas enfim, aí falei, que coisa boa, né? Você é médium. Eu escuto, falo com os espíritos e tal, não sei o quê, e eu falei, eu escuto gente morta. Aí ela olhou assustada, sério? Eu falei assim, sério, escuto gente morta. E assim, aí ela pegou e chamou o dono do restaurante, tá vendo? Você fica me chamando de doida, mas tem um aqui igual a mim, tá vendo? E ele escuta gente morta. Aí puxou a cadeira pro lado, me conta mais. Eu falei, Janis Joplin, Elvis, Beatles, eu escuto muita gente morta. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Eu estou falando sério. Eu falei, não, eu tô falando também muito sério. Música pra mim é uma coisa muito séria. E eu escuto muita gente morta. Aliás, são as melhores. São. Mas enfim, cara, Michael, Elvis, eu gosto muito. Cara, eu sou músico também, né? Ah, é? Sim, durante muitos anos toquei na igreja, enfim. Também toquei na igreja. Vem de um berço cristão, evangélico. Toquei muitos anos na igreja. Toco alguns instrumentos, gosto muito. É uma terapia, né? Muito boa. Então, assim, cara, eu gosto de tudo. Na minha visão, só tem 2 tipos de música. Música boa e música ruim. Seja ela cristã, seja ela, música sacra, seja música secular, qualquer música. Cara, só tem música boa e música ruim, em todos os lugares. Então, dito dado esse preâmbulo todo, cara, eu não tenho como escolher uma. Eu fui num podcast esses dias, me pediram uma música pra colocar logo no começo, e eu coloquei, cara, Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, e tocou essa música, e aí eu falei, cara, porque essa música mexe muito comigo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa música sempre mexeu muito comigo, sempre gostei muito dessa letra, né? E eu prefiro ser essa metamorfose. Mas ultimamente a gente tem um projeto musical e que a gente vem desenvolvendo músicas específicas e músicas que tragam uma mensagem de expansão da consciência, músicas que integrem religiões, que integrem coisas. Então tem um grande amigo que é um produtor musical que também cresceu na igreja, que também tocava na banda da igreja, e que ele começou um projeto de sound healing há pouco tempo, e a gente vem pilotando juntos aí algumas experiências musicais. Quem que é? Que são o Marlon Martins, o nome dele. E ele tem um canal no Spotify que chama Abwoon, A-B-W-O-O-N, Abwoon. E aí a cada semana ele lança uma música nova. Então tem uma música que veio, que era um mantra. A gente estava fazendo uma dinâmica, e aí veio um yogi, e ele falou um mantra, que era, misturando Oriente e Ocidente. Era um mantra que falava com Jesus no meio, né?
E aí essa música mexeu muito com a gente e ela vem potencializando muito nos trabalhos. Então eu queria deixar essa música, que chama O Mantra, do artista Abvum. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Boa. E aí, essa música, ela traz não há Oriente nem Ocidente, só o Cristo consciente. Então, acho que essa música, ela tem feito muito, tem potencializado muito nos trabalhos com a ayahuasca, enfim, e dá uma moral também pro nosso amigão. Maravilha, cara, obrigado. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer pelos esclarecimentos, cara, aí. Assim, tem muita coisa ainda pra falar. As perguntas espinhosas aqui. Não, isso aí. Enfim, tem muita coisa ainda pra falar do universo das medicinas, de várias medicinas diferentes. O Instituto hoje, a gente tem um manejo de mais de 9 medicinas de vários países diferentes. Uhum. Enfim, o nosso carro-chefe é a ayahuasca, a gente aplica a ayahuasca e é um instituto de desenvolvimento humano utilizando as medicinas, então o carro-chefe é a ayahuasca. Mas a gente viaja às vezes para alguns países, para algumas coisas, para dar contextos e experimentações, enfim. E as pessoas experimentarem outros tipos de expansão e outros tipos de medicina também. Deixa suas redes para quem não segue. leosantana.alfa com PH e Instituto Alfa Brasil, tudo junto, Alfa com PH também. Obrigado. Eu que agradeço. E você, deixa aí seus comentários. Se eu esqueci alguma pergunta espinhosa, coloca aí. Depois a gente responde aqui, a gente corre atrás dessa informação para você. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.